estamos aqui com a Leila, que é uma co-chair fundadora, eu e a Cris aqui nessa representatividade atual, a Cris Azevedo, que é uma outra sócia da KPMG, eu sou da KPMG, ela está em uma viagem internacional, num programa de desenvolvimento, então ela não pôde estar aqui conosco, mas trazendo essa harmonia que é necessário e aqui amparando qualquer explicação que as pessoas possam solicitar, seja aqui presencial ou seja na virtual. Então, o pessoal que está aí no virtual, se puder colaborar com algum questionamento, então a gente está aqui super à disposição e faz parte da nossa responsabilidade assumir esse compromisso com a marca WCD e, consequentemente, com as associadas, para a gente poder trazer esse valor que a gente tanto tem de forma contínua, né? Porque isso sempre foi a jornada da WCD. Então, Cris, por favor, a Cris, ela é a nossa representante oficial da explicação da estratégia. Eu fico aqui à sua disposição, tá? Muito obrigada. Lu. Pessoal, muito bom dia. Então, meu nome é Cristina Pinho, eu estou no WCD desde 2018 e hoje eu sou co-chair, representante do Rio de Janeiro. Minha par lá é a Cris Azevedo, que é da KPMG. E aqui em São Paulo, como a Lu falou, tem a Lu e a Leila. E tem sido um prazer muito grande participar dessa associação, que, afinal de contas, é uma missão super importante, né? A causa da gente trazer mais mulheres para dentro dos conselhos, trazer diversidade, trazer essa diversidade de gênero, né, para dentro dos conselhos, é uma coisa importante. A gente vem conseguindo muito sucesso. Eu digo para vocês que a gente vem conseguindo, sim, mas a gente quer mais. E aí, para isso, então, a gente trabalhou para fazer um planejamento estratégico mais robusto, tá? Não só atualizando o anterior, mas trazendo outras contribuições. E eu vou apresentar para vocês aqui 2 slidezinhos rapidinhos para a gente mostrar, só para vocês. Muitas de vocês puderam estar na apresentação que nós fizemos por videoconferência, mas muitas não. Então, é importante que a gente coloque vocês na melhor página possível dessa harmonia, na harmonização dos conhecimentos, porque nós vamos agora abrir para os grupos de trabalho, para a gente poder aprofundar nas linhas que nós determinamos, que são as mais importantes para a gente avançar nesse planejamento. Agora, com as atividades que vão trazer, então, robustez para o nosso planejamento e fazer ele acontecer realmente. Então, nós estamos nessa fase e nós vamos precisar de voluntárias. Então, as pessoas, as nossas queridas associadas que tiverem interesse, elas vão ser, então, devidamente contactadas, né? Então, a gente vai fazer um trabalho organizado, de forma que a gente possa, então, contar com a competência de muitas das nossas associadas para avançar nesse trabalho. Então, aqui eu faço alguma coisa? Aperto verde? Virado para onde? Para qualquer... Olha, que troço poderoso. Oxe, mas é mesmo. Foi demais, não? Não. Aqui mesmo. Então, né, então aqui a nossa organização, então, ela tem uma atuação global e, como eu falei, a grande missão dela é trazer mais mulheres e mais diversidade para os conselhos. Então, hoje nós somos 2.600 conselheiras, né, no WCD, em 40 países. Aqui a iniciativa é pioneira e já existe há 13 anos, né? E nós temos, então, uma base muito qualificada e essa base é que a gente também quer fortalecê-la, né? Nós sabemos que ela hoje é a única base que a gente tem, é uma base boa, sólida, porém ela pode ficar melhor e nós vamos trabalhar nisso também, nesse planejamento estratégico. Então, aqui nós temos, no Brasil hoje, mais de 370 associadas, conselheiras, nos mais diversos níveis, né, de atuação e de amadurecimento em conselhos. E essa aqui é a nossa jornada, né? Então, a gente fez, primeiro, um pré-work com um petit comitê formado pelas co-chair e outras convidadas, né? Então, nós fizemos, e também quem nos ajudou foi a BMI, nesse primeiro trabalho. Então, foi um brainstorm que nós fizemos muito rápido para a gente poder avançar e já ir com alguma coisa mais ou menos estruturada para a discussão em grande plenário, né? Então, depois a gente definiu então, as prioridades estratégicas e
estabelecemos, então, o desafio pelo Petit Comitê, com as associadas e com o próprio Conselho Consultivo, que eu não sei se todas sabem, mas agora, desde o ano passado, nós temos um Conselho Consultivo que é presidido pela Inês, né, formado, me lembra aí, Lu, todas as pessoas que fazem parte, a Francis, a Jandaraci, o Fernando, o Gustavo Werneck, Mari Coutinho, Inês, claro, é a presidente. Então, esse conselho consultivo a gente tem usado e abusado deles bastante, sabe, gente? Porque é sempre muito bom você ter um sounding board que ajude as executivas, né, no caso, as co-chair aqui, a gente avançar em várias agendas, tá? E aí, então, nós estamos então, aqui na fase de estruturar os planos de ação, como eu falei para vocês. Então, esses planos de ação, eles vão ser estruturados, então, pelas coordenadoras das linhas que nós determinamos, que são as linhas estratégicas prioritárias, tá? Depois nós vamos, então, para a fase de execução e o pacto e liderança, uma formação de grupos, para a gente poder, então, avançar nessa agenda para todas as associadas. Então, o que a gente pretende, principalmente com esse plano, é a gente aumentar a percepção de valor do WCD para as associadas. Essa foi a grande nossa preocupação. O que vocês esperam do WCD? O que vocês gostariam que o WCD fizesse mais? Quais são as linhas, quais são os pilares principais que a gente deve atuar? Então, nós recebemos muitos inputs e usamos vários deles, todos eles, para poder montar esse plano. E agora, e depois, numa fase mais adiantada, nós vamos, é claro, monitorar a execução do plano e sempre comunicar às nossas associadas como é que nós estamos andando. Então, a gente aumentou o número de associadas bastante, né? Como eu falei para vocês, nós somos mais de 370, e isso traz benefícios e desafios, certo? Então, muitas dessas nossas associadas, elas ainda estão distantes dos conselhos de grandes empresas ou de empresas de capital aberto, e a nossa obrigação é trazê-las para que elas possam compor esses grupos também. E aí nós colocamos isso aqui e demos para as nossas associadas, nós mandamos esse material, né, prévio para que elas pudessem contribuir de maneira mais estruturada na reunião que nós fizemos. Então, aqui, nós colocamos essas grandes questões aqui para que a gente pudesse trazer a discussão, a pauta, na nossa reunião. E aí, depois disso, né, estruturamos, então, esses grupos de trabalho, que são os principais, onde a gente quer, depois que a gente conversou bastante com as associadas, estruturamos, então, esses pilares de ação. Então, estreitar as nossas relações com os headhunters. A coordenadora é a Ana Cláudia, né? Aumentar a nossa rede, quer dizer, como é que a gente faz para fortalecer esse networking, principalmente usando as nossas associadas, que já estão num nível bastante alto, quer dizer, já são associadas que estão em níveis de conselho no exterior, que estão já em empresas de capital aberto. Nós temos que ter essas mulheres aqui, elas vão nos ajudar a estabelecer essa rede, a fortalecer essa rede, para que as outras que estão no nível ainda de onboarding, ou de conselhos ainda de organizações sem fins lucrativos, ou ainda só em comitês, e tem que caminhar para os conselhos de empresas grandes e de capital aberto, né? Tem um que vai ser de Data Analytics, como eu falei para vocês, a gente vai ter que monitorar as nossas ações e também verificar, fazer um monitoramento também dos indicadores externos ao WCD. São internos e são externos. A gente tem que ver, tá bom, em que meio que nós estamos, né? Que forças que existem no nosso ecossistema que podem ser ou oportunidades ou mesmo ameaças para a percepção de valor da instituição, né? Empresas familiares, que a gente sabe que isso também é uma coisa super importante. O Brasil tem um percentual muito mais alto de empresas familiares do que outros tipos de empresas. A gente sabe que nosso país ele depende, e a gente tem aí tanto, eu vejo isso aqui no WCD, essa força, como também vejo no IBGC, o quanto que a gente tem que fortalecer as empresas familiares e o quanto tem sido feito isso, tanto que a nossa presidente hoje no IBGC é a Gabriela Baumgart, que vem da empresa familiar. A gente sabe que são uma potência e a gente pode avançar nisso também, colocando mais mulheres nessas áreas. E, principalmente, esse aqui, Private Equity, que é uma coisa relativamente nova, que a Lucy que está aqui hoje conosco, que vai coordenar isso,
né, que é também um ambiente potencialmente poderoso para que a gente possa trazer mais mulheres para os conselhos dessas empresas que hoje, a Lucy estava me falando, a primeira entrevista que ela fez, tem mulher? Não, não tem nenhuma. Então, primeiro, para a verdade, que ela foi conversar, se eles tinham nos seus conselhos, né, onde eles têm que ter representatividade, se tinha mulher, ele falou, não, não tem nenhuma. Então, é um avanço que a gente pode, é uma coisa que a gente pode estabelecer aqui e melhorar, né? Então, guardem esses nomes aqui, né? Essas coordenadoras e coordenadores, eles serão responsáveis por estabelecer um grupo de trabalho, né? Para poder atrair. Então, ela vai convidar as voluntárias, né? Para poder, aquelas que tiverem tempo e tiverem interesse de contribuir com a sua competência, com a sua experiência no estabelecimento desses planos. Então, olha só que beleza, ó. Essas coisas, esse trocinho vermelho, toda vez que eu vejo, eu fico feliz. Principalmente quando eu estou nele, aí é o que eu gosto mais, né? Mas, então, muito legal, né? Vocês veem que a gente tem toda semana, né? A Monique está lá postando lá os nossos cartõezinhos vermelhos. Olha só, foram 190 posições em 2022. Isso é uma conquista muito, muito importante e que a gente tem que ficar batendo a lata e mostrar que é isso mesmo. Então, um sinal que uma parte, um trabalho, por melhor que ele ainda possa ser feito, mas o que ele já está sendo feito, a gente está conseguindo, sim, avançar. E aqui, então, gente, terminando, então, já falei aqui das nossas co-chair, vamos mantendo aqui o nosso trabalho e contamos, então, com vocês que estão aqui, as que estão nos ouvindo também, para que a gente possa avançar nessa agenda aí do planejamento. Era isso. Obrigada. Pode me interessar aqui, Santinho? Eu acho que ainda tem só um slide. Bom, aqui é a apresentação do Gui. Nós trouxemos essa oportunidade para discutir, conversar e ser embebedado, né, vamos dizer assim, de assuntos que não faz parte do nosso cotidiano, pensar no futuro. O futuro, né, vai estar sendo liderado por pessoas que não vão nem saber que existe um celular na vida, né? Será que os futuros líderes, né, daqui a alguns anos, eles estão em outra vibe, né? Uma nanotecnologia, uma descentralização de marketing, algo que a gente não pensa no nosso cotidiano, né? Mas que a gente hoje é responsável pela administração, no mais alto nível das maiores empresas do país, e onde a gente viu aqui uma oportunidade de trazer essa amplitude no pensamento, não que necessariamente nós estejamos lá dentro dessa administração no futuro, mas que isso traga a oportunidade para que a gente possa pensar na jornada e no legado que a administração atual, que faz parte aqui da responsabilidade da maioria das associadas já no nível de conselho, para que isso possa estar instalado e possa ser desafiado no nível adequado hoje, né? Então, com muita satisfação a gente traz o Gui Rangel. Ele é futurista, pesquisador, autor. Você pode vir se apresentar, por favor? Acho que você se apresenta melhor do que eu, né? Você sabe que você é, né? Então, tá bom. Então, por favor, né, faça as honras e muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui conosco, nos alavancando. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Poxa, mas estava soando muito mais interessante com você falando, né? Bom, é isso. Então, aqui tem uma descrição que também ela é desenhada para que eu pareça mais interessante do que eu sou. Agora vocês vão ter que ir à prova, vou ter que falar com vocês e tentar convencê-las de que tem um match aqui. Bom, eu sou o Gui Rangel, tá? E eu sou um futurista, basicamente. O que faz um futurista, na minha visão? O que eu faço é explorar, mapear e decodificar os sinais ainda fracos e as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e de tudo que diz respeito ao ser humano, para saber como a vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo podem ser afetadas. O objetivo inicial é ajudá-las a se preparar para esses futuros possíveis, na medida do possível, se tornar a prova de futuro. Mas mais do que isso, e essa é a minha grande paixão, é a área que eu atuo, e eu tento também ajudar demais, é ajudar a desenhar os futuros desejáveis. Aquilo que a gente quer que aconteça. E a partir daí criar as ações que vão transformar essas visões em realidade. Porque, segundo as palavras de um grande cientista da computação, o Alan Kay, um cara fundamental na construção das experiências de computação, é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. Então, a gente está agindo nessa área.
Então, esse é meu trabalho. Todos os dias eu acordo e fico cada vez mais desesperado, porque está tudo se acelerando demais. Até dá medo abrir o Twitter, porque tem mais 15 coisas que não existiam 15 minutos atrás. Então, essa é a nossa realidade. Então, hoje o que a gente vai fazer é explorar um pouco disso, explorar um pouco dessas possibilidades, saber como a gente consegue ser mais agente, mais protagonista nessa criação da realidade. Então, acho que dá para começar já os slides, Lu? Como é que estamos lá? Podemos começar? Opa, quando estiver conectado aí, fala aí que a gente começa a nossa jornada, que tem muita coisa para fazer. E o ponto para mim é que tinha tanta coisa para compartilhar com vocês que daria para fazer uma série da Netflix com pelo menos 3 temporadas. Isso é o futuro, que a gente fala um pouco de tudo. Não é? A gente pega, acho que quem que está com o controle? Está aí, Lu? Opa! Ótimo, obrigado. Que tem muita coisa acontecendo nessa realidade. Todo dia a gente descobre que o mundo está se acelerando. Só que eu tenho que contar uma coisa para vocês, gente. Esse é um grande desafio. É que não existe tal coisa como o futuro, tá? Só uma coisa, que tem que fazer um jabazinho. Não pode. Acho que dá para encaixar? Legal. Já acertou. Cara, é um mago, né? Vamos lá. Só para acertar a proporção. Aqui. Mas vou contar uma coisa para você, gente. Um dos grandes dilemas que nós enfrentamos na história da criação da realidade é que não existe tal coisa como futuro. Apesar da gente pegar e gostar de ler livros, ver aqueles grandes gurus dizendo para a gente o que vai acontecer exatamente, não tem tal coisa como o futuro. O futuro ele é fragmentado, ele toma nuances no decorrer da construção da realidade. E esse é o ponto fundamental. E para poder entender essa ideia da fragmentação do futuro, a única coisa que a gente pode falar com certeza do futuro, trocar aqui? Acho que é que o futuro é um lugar que está cronologicamente à frente do tempo presente. Esse é o desafio. O futuro vai se manifestar de maneiras muito diferentes, em lugares diferentes. Assim que está ali, a gente pega uma avançada. Tá? Então, essa ideia, deixa eu ver se dá para trocar o slide aqui. Esse aqui é meu livro, tem que fazer um jabá também, né? Depois a gente fala um pouco sobre ele, que ele fala sobre o desenvolvimento organizacional. Conseguimos aí, Vitor? Acho que não entrou na proporção certa, né? Beleza. É sempre uma surpresa, toda vez que a gente lida com tecnologia, né? Mas esse é o ponto. Então, deixa eu avançar um pouco aqui, deixa eu ver se dá para avançar. Aí a gente consegue chegar, para poder dar uma amarrada nesse pensamento. Se não der, a gente pega, a gente consegue se virar aqui, Vitor. Opa. Legal. Ele vai passar uma. Eu peço para ele trocar? Isso? Opa. Agora vai. Beleza, não, tá tudo sob controle. Então, esse aqui é o meu livro, dá para colocar na proporção? Poderem ver o título? Ou vai ficar assim mesmo? Tá. Vamos lá. Opa. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o meu livro, que é o Ensaios para uma Organização Consciente, um guia incompleto para líderes e designers organizacionais. Pode trocar, por favor. Mas só para explicar para vocês qual que é o conceito dessa nossa jornada, como existe essa história de o futuro ser fragmentado, eu percebi que o futuro se manifesta de maneira diferente em lugares diferentes. E para colocar vocês nesse espaço mental, nesse mindset, eu criei uma expressão que ajuda as pessoas a entenderem o que é isso. 50 tons do futuro. Quando você fala 50 tons, todo mundo para prestar atenção. E o que vem depois dos 50 tons? Então, a ideia é de que o futuro ele tem muitas nuances, ele manifesta de maneira diferente em lugares diferentes. De uma maneira, se pensar dos extremos dos 50 tons do futuro, no extremo dos 50 tons do futuro, o que nós temos é que o futuro do Vale do Silício, o futuro da China, é o futuro de veículos autônomos, carros voadores, computadores quânticos, máquinas que pensam, engenharia genética transformando o ser humano, transformando a realidade, tudo isso conectado através do metaverso, realidade virtual, realidade aumentada. E isso está em um dos extremos dos 50 tons do futuro. Agora imagina que no outro extremo, das muitas nuances com a qual o futuro vai manifestar, o futuro para uma boa parte da população, para 30 milhões de brasileiros, o futuro é ter saneamento básico. Vocês percebem que essa ideia dessa criação do futuro
Obrigado. Ela é fundamental para compreender que a gente tem desafios diferentes em lugares diferentes. Quando a gente pensa do ponto de vista organizacional, de um lado dos 50 tons do futuro, a gente está falando das pessoas conectando o seu cérebro direto na rede, trabalho remoto, definindo nossas organizações, empoderando nossa entrega de valor. E no outro extremo dos 50 tons de futuro, tem o Elon Musk falando para todos os funcionários da Tesla voltarem para o trabalho presencial. Que para ele o trabalho remoto é enganação. E todas essas realidades coexistem. Então, na hora de construir a nossa visão de futuro, para cada uma das nossas organizações, temos que ter em mente que as nossas jornadas são individuais, são únicas. E, a partir daí, a gente consegue construir algo que enderece as nossas necessidades, nossos propósitos, nossos desafios, que são únicos. Está funcionando aqui? Oh, beleza. Opa, emoção, hein? Vamos lá. É bom que eu ganho esse tempo extra contando mais história para vocês, né? Tem muita coisa para falar aqui. Então, esse é fundamental. Assim que a gente trocar o slide, a gente entra nessa... Opa, aqui. O próximo, que é o seguinte, esse é o grande desafio dessa realidade. Funcionou? Que maravilha! Como eu gosto. Como diria o grande filósofo grego do século IV a.C., Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Ô, louco! Ah, é isso. Mas esse é o problema. Não sei se vai dar para ver, vai dar uma cortada aqui, mas é que o problema é que aquela linhazinha, tá? É uma linha do que era a nossa realidade no passado, uma linha previsível. A gente fez, era um crescimento linear que definia a nossa realidade. Agora eu quero que vocês usem sua imaginação também, que aqui é uma linha de crescimento exponencial. Por mais de 30 mil anos da história humana, nós vivemos momentos de crescimento linear, que eram previsíveis, eram gerenciáveis, eram conectados com a nossa maneira de ver o mundo. E, de repente, o que acontece na nossa realidade presente é que tudo se transforma em exponencial, que começa de maneira sutil, pequena, mas vai ganhando tração e acelera de maneira extraordinária o ritmo das mudanças. O que acontece, a gente não está preparado, as organizações não estão preparadas, nossa mente não está preparada para esse novo momento. Isso é acelerado pelo surgimento de novas tecnologias, surgimento de tecnologias exponenciais que antes apareciam de maneira rara, de maneira intermitente, de repente elas aparecem com uma frequência cada vez maior, simultaneamente, mas não só isso, elas são adotadas num ritmo extremamente acelerado. Então, a gente muda o nosso modelo mental. O que acontece? A gente vive um momento de estresse disruptivo, causa uma ansiedade enorme, mas também cria grandes oportunidades de transformação. Essas tecnologias exponenciais são os novos materiais que surgem, a nanotecnologia, engenharia genética, realidade virtual, realidade aumentada, o blockchain. A gente está falando aqui também de sensores para todos os lados, que possibilitam ir além da internet das coisas, chegar na internet de tudo. A internet das pessoas, a internet das plantas, a internet dos carros, tudo vai estar conectado. Calcula-se que até 2030 teremos mais de 100 trilhões de sensores espalhados pelo planeta Terra, gerando informação que pode transformar nossa compreensão da realidade. Estamos falando aqui da conexão cada vez mais acelerada na rede. Agora dá para ver, né? Está falando de... Nem chegou bem a rede 5G, mas entre 4 e 5 anos teremos a rede 6G, que vai acelerar o ritmo o volume de informações em mais de 100 vezes, proporcionar uma realidade virtual indistinguível da realidade física portátil. Você pode estar em Fernando de Noronha, mergulhando, volta para o barco, você vai se conectar com o seu escritório. Ele está falando aqui da robótica cada vez mais presente. Estamos falando de veículos autônomos, navios, aviões autônomos, fábricas automatizadas, robôs para todos os lados, humanoides fazendo tarefas humanas. E a computação mais e mais acelerada e barata. A lei de Moore, ela continua, aquela ideia do crescimento exponencial, da velocidade, barateamento do processamento, não para. E isso a gente nem está falando da computação quântica, que vai colocar o ritmo da aceleração do processamento em bilhões de vezes, criando modelos mais precisos para entender como o nosso ambiente, o corpo humano, a nossa meteorologia, os modelos econômicos se manifestam. E tudo isso conectado pela tal da inteligência artificial, quase onipresente em qualquer tipo de realidade. E olha para ter uma ideia de como acontece esse processo. Atualmente, governos e organizações privadas gastam cerca de 2 trilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento anualmente.
E quando a gente pega, eu gosto de chamar essas tecnologias exponenciais de pecinhas de Lego. Cada uma delas tem o seu potencial, mas quando a gente começa a juntá-las de maneiras originais, a gente consegue pegar e criar modelos disruptivos que reinventam ecossistemas de todas as áreas. Você mistura elas e o que acontece? Uma aceleração do ritmo da transformação. Então, essas tecnologias exponenciais facilitadoras convergentes, quando a gente junta elas, o que acontece? O que a gente chama de ritmo de inovação exponencial, que acelera o ritmo de transformação de 10.000 a 1 bilhão de vezes. É uma coisa meio difícil de tangibilizar, eu adoro essa palavra, tangibilizar. Mas como se manifesta? Deixa eu dar um exemplo para vocês de como se manifesta esse tipo de coisa numa indústria tradicional, no caso de aparatos esportivos. Aqui é um projeto da Under Armour, que pega e junta duas pecinhas de Lego fundamentais, que é o design generativo, que é a inteligência artificial, que ajuda a desenhar tênis, junto com a impressão 3D, ou a manufatura aditiva. Então, esse projeto foi criado, o tênis foi criado usando essas duas ferramentas diferentes. Qual que foi a diferença? Em geral, um tênis desse, entre o momento que você pede, você faz um pedido lá para o pessoal do desenvolvimento, até a hora que chega na sua loja, demora 18 meses para ser entregue. O que acontece quando você junta essas pecinhas exponenciais? Você reduz esse processo para 2 dias. Do momento que você pede até a hora que chega na loja, 2 dias. Isso sem pensar na reinvenção da cadeia logística, trazer drones e outros processos para toda essa supply chain, blockchain e tudo mais. 2 dias. Como é que os nossos modelos de negócio tradicionais vão ser impactados quando a gente consegue ter um ritmo de transformação, de personalização, customização que não tem paralelo na nossa história? O que vai acontecer? O que acontece se você abrir o site da sua loja, para qualquer tipo de produto ou de serviço, a pessoa pode pegar e gerar algo absolutamente personalizado e customizado que nunca existiu antes, que satisfaz as nossas necessidades. Temos que estar preparados para essa nova realidade. Calcula-se que por conta dessas conexões que as novas tecnologias trazem, nos próximos 2 anos a gente vai começar a ver o surgimento de novas companhias, unicórnios bilionários, que vão ser gerenciados, levados por 2 a 3 pessoas. Imagina que tipo de fragmentação da economia que a gente vai pegar e vivenciar. Que a gente está pegando e passando de um momento da economia linear para a qual fomos treinados, nosso cérebro humano é preparado para viver nessa zona de conforto, a zona do previsível, que é a eficiência e previsibilidade, para o próximo estágio, que é o seguinte, que a gente vai para uma economia exponencial, onde a gente muda para algo que é adaptável, ágil, flexível e cada vez mais rápido. Essa é a transformação que estamos vivenciando, que tem que pegar com o problema que nossos modelos mentais não conseguem se adaptar num ritmo suficiente para poder se conectar com o ritmo das transformações tecnológicas. E o fato é o seguinte, eu trago muita ficção científica para o meu trabalho. E o ponto da ficção científica é o seguinte, ela bebe da mesma área do foresight estratégico, das ferramentas tradicionais do futurismo. Só que o problema que eu via com as ferramentas tradicionais do futurismo é que a gente pega e gera uns PowerPoints super bonitinhos, com os bullet points legais, que ajudam as pessoas a entenderem essas tendências, essas possibilidades. Mas o que eu gosto de dizer é que a ficção científica ela faz o mesmo processo para poder desenhar cenários possíveis, mas a partir daí ela começa a criar narrativas focadas na experiência humana. A gente consegue entender como os seres humanos vão viver essa realidade. E a partir do momento que a gente se conecta, a gente se empatiza com esses atores, que podem ser nós mesmos daqui a 5 anos, ou o nosso consumidor, nossa equipe de colaboradores, a gente começa a testar de uma maneira mais profunda quais são os riscos e as oportunidades que essas realidades emergentes podem oferecer. E tem uma frase maravilhosa de um escritor de ficção científica visionário, que eu acompanho há muito tempo, William Gibson, cara que pegou e imaginou a ideia do ciberespaço e tudo mais, que diz o seguinte, que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E eu gosto de ir um pouco além, eu gosto de dizer que o futuro já chegou realmente. Só que a gente está muito focado na planilha de Excel, no e-mail para responder, no WhatsApp que não para de apitar, e naquelas 15 séries da Netflix que eu preciso assistir para perceber que o mundo está mudando ao nosso redor. Se eu voltar aqui, vamos lá. E o ponto é o seguinte,
O que faz tudo isso se acelerar ainda mais? E olha que já está até desatualizado esse slide. Tá? Tem um elemento que é fundamental na construção dessa nova realidade, que está reinventando tudo aquilo que pensávamos no passado, que é a tal da inteligência artificial, que é considerada a nova eletricidade. Por que a gente chama a inteligência artificial da nova eletricidade? Porque ela vai permear todos os aspectos da existência da nossa sociedade, assim como a eletricidade fez durante a segunda revolução industrial. Quando a eletricidade aparece, ela começa a transformar tudo. Não só as nossas indústrias, acelerando o processo produtivo, a linha de montagem, mas transformando nossas cidades. Sem eletricidade não teríamos elevadores, prédios, não teríamos ar-condicionado, não teríamos rádios, TVs, computadores, toda a automação que nos rodeia, luz elétrica, imagina. O ponto é, até pouco tempo dizia-se que a inteligência artificial tem esse potencial. Só que com o advento de novas tecnologias, e a gente vai falar daquilo que vocês estão esperando mesmo, é inevitável, o pessoal parou de dizer que ela era uma nova eletricidade, está falando que o impacto dela vai ser maior do que a roda ou o fogo para a humanidade. Está nesse nível o hype. O fato é que a gente começa a pegar e sentir nos nossos dia a dia como ela está transformando nossas vidas. Ao invés de ser um agente que acontece, que funciona ali nos bastidores, como era no passado, a gente faz um negócio de biometria aqui no telefone, tem um chatbot aqui, nossa empresa também tem um software que otimiza processos, que detecta assim, informação, faz análise de dados, tem aquele outro negocinho. Era tudo menos bastidores ou estava no reino da ficção científica. No futuro teremos máquinas que pensam, querem transformar a nossa realidade. O que acontece é que, de repente, tudo se acelera, a gente percebe que o mundo está se transformando e chega a era da inteligência artificial generativa, o tal do ChatGPT. E o que ele faz? Ele traz a ideia da inteligência artificial, a geração de valor para as massas. A gente percebe que a inteligência artificial ela consegue realmente gerar um valor tangível na minha vida. Quem aqui já usou o ChatGPT para fazer algo no trabalho? Olha isso. Isso daqui, quando a gente pergunta isso, o pessoal fica meio acanhado. Mais ou menos quando tem uma outra audiência, eu pergunto quem já jogou Pokémon GO. Todo mundo levanta a mãozinha, assim, uma pessoa, aí você olha, opa, também já usei. Mas o fato é o seguinte, quem já usou, percebe que consegue gerar valor. Ainda é um processo um pouco complicado, a gente vai descobrindo, a gente vai entendendo quais são as nuances para trazer mais e mais valor. Mas pensa, até novembro do ano passado, o ChatGPT não existia. A tecnologia já existe desde 2017. Tanto que na época que o ChatGPT começou a pegar, em 2 meses ele tinha mais de 100 milhões de usuários. O pessoal do Google e da Meta, da Alphabet e da Meta, falou, pera um pouco, mas a gente já tem essas tecnologias há anos, pera, isso não é novo. Mas eu digo, mas vocês não fizeram, meus amigos. O fato não é ter uma tecnologia nova, é fazer ela acessível para as pessoas, fazer ela tangível, fazer algo que as pessoas consigam utilizar. É mais ou menos aquilo que a Apple fez quando eles lançaram o iPhone. A sensação que eu tenho ao usar o GPT é a mesma que eu tive quando eu peguei um iPhone pela primeira vez. Cara, isso daqui não é novo, mas a experiência é nova, eu consigo me conectar. E, de repente, isso vai expandindo, e o ChatGPT é só uma entre múltiplas ferramentas que estão acontecendo. Talvez não seja ela a ferramenta dominante, aquele killer app, mas ela está dando para a gente a ideia de que a inteligência artificial faz parte das nossas vidas. E olha, por isso que eu não consigo dormir direito. Esse site aqui, o Futurepedia, ele faz um mapeamento diário das iniciativas de inteligência artificial que estão acontecendo. Nas últimas 3 semanas foram mais de 2.000. Elas não param de aparecer, cada uma delas gerando um valor diferente. Vão ajudar você a fazer uma apresentação de PowerPoint só escrevendo um prompt, escrevendo o que você quer, consegue analisar um texto, consegue pegar e preparar uma pesquisa completa. Faça uma pesquisa sobre tênis de corrida, de competição, para dizer quais são as melhores marcas avaliadas. Ele vai entrar, vai fazer uma pesquisa de preço, vai fazer uma avaliação, vai avaliar todos os reviews para poder preparar um relatório completo para você. E não param de surgir novas oportunidades. Eles estão usando a inteligência artificial como uma pecinha de Lego que cria grandes oportunidades que não foram nem previstas pelos seus criadores. Esse é o estágio onde a gente está. E é por isso que eu tenho até medo de abrir o Twitter, que eu sei que 14 coisas que eu não sabia ontem acabaram de aparecer. Que estão reinventando tudo.
E agora, espera, será que vai sair o som aqui, Vitor? Eu quero tocar, eu sei que a Lu ela já viu esse slide aqui. Falei, vou colocar lá porque acho muito legal. Vamos ver se toca. Ih, tá sem som. Pô, que pena. Tem como sair som, Vitor? Vamos lá. Eu vou voltar aqui, que isso é legal. Eu gosto. E já está desatualizado esse slide, tá, gente? Assim como tudo muda muito rápido, quando eu mostrei esse slide a primeira vez, ele era super novo. E agora novas iniciativas estão acontecendo. Só tocar uma musiquinha. Quem gosta aqui de Amy Winehouse? Eu adoro ela, né? É muito legal. Aí eu dou uma descansada na voz, vocês descansam um pouco da minha voz aqui. Se tocar, será que rola? E não vai rolar. Então vamos. Depois eu prometo canto para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo, o que a inteligência artificial está fazendo, inteligência artificial generativa, algumas que vocês talvez saibam, outras que podem surpreender vocês. Olha uma delas aqui. Ela consegue passar no Bar Exam, lá nos Estados Unidos, o exame da ordem de advogados entre os 5% melhores. Consegue fazer um exame de licença médica, que demora anos para que os profissionais se preparem, consegue passar também com notas acima de 90%. E passou no exame final do MBA de Wharton, uma das principais escolas lá da Ivy League. Ué, só de pensar nisso, se ela é capaz de fazer esse tipo de coisas, será que a gente não tem que reinventar a educação, se ela está performando melhor do que a maior parte dos seres humanos? Será que a educação não tem que ser reinventada? Sim, ela tem que ser. Olha outro exemplo. Ela faz diagnósticos mais rápidos e precisos que especialistas. Na China, eles fizeram uma competição entre especialistas neurologistas e uma inteligência artificial para poder fazer diagnósticos. A inteligência artificial conseguiu fazer diagnósticos em 18 minutos, 85% precisos, com uma taxa de 85% de precisão. Os melhores médicos demoraram 50 minutos e tinham uma taxa de acerto de 65%. Então, a inteligência artificial vai ajudar a gente a fazer diagnósticos mais precisos. Quando o ser humano trabalha associado com a máquina, ele consegue ser melhor. Ela consegue escrever softwares. Quando você entra no ChatGPT e outras ferramentas, no GitHub, você tem o Copilot, e tem várias outras surgindo. Hoje você consegue pegar e entrar no reino do chamado no-code ou low-code, onde você simplesmente escreve aquilo que a inteligência artificial vai fazer e ela pega e transforma aquilo em código. Você escreve que faça um site desse jeito, faça um programa que faça tal coisa, ela vai transformar aquilo em algo funcional. Ainda tem uma taxa de imperfeição muito grande, mas está melhorando a cada dia. Esse refinamento faz parte do... Sim. Quando ele faz isso, ele usa uma linguagem de programação específica? Sim. Eu vou te perguntar o seguinte, ele reprovou na prova de contabilidade, tá? Mas veja só, o ponto Agora, é o seguinte... eu quero saber se ele vai construir um site que, ainda que venha com uma imperfeição, eu consigo ir lá depois dar as consertadinhas. Sim, esse é o ponto. Hoje, o que os programadores fazem, eles usam a ferramenta para gerar um código em qualquer linguagem. Por que esses modelos fazem? Eles são chamados de Large Language Models, que eles são modelos de linguagem grandes, que eles utilizam, entendem como a linguagem funciona e transformam aquilo, através dos nossos prompts, que são os nossos pedidos, as questões, em algo que é tangível. Tem ainda uma taxa assim, de grande, muitas vezes, de imperfeição, dependendo daquilo que você está fazendo, mas ela vai diminuindo. Então, hoje, os programadores usam como uma ferramenta para resolver uma boa parte do trabalho braçal. Aí você tem que pegar e fazer um refinamento. Já tem modelos que ajudam você a encontrar os bugs nesse processo. Só que a tendência é isso se refinar cada vez mais, até chegar uma hora onde vai ser praticamente perfeito. Esse é o ritmo da evolução, porque é uma linguagem qualquer. E a gente tem modelos que são treinados com bancos de dados específicos. Vou até falar sobre eles. E eles vão pegar e vão estar focados em áreas mais e mais específicas. Então, a tendência, talvez, o que vai acontecer, que eu vou falar também, é que esses agentes, como o ChatGPT, eles vão ser agregadores de modelos de inteligência artificiais dedicados às áreas específicas. Então, a tendência é você ter alguém que vai se dedicar só a escrever programação em Python. Aí, quando você pede, ele pega, ele acessa essa inteligência artificial que vai gerar esse tipo de valor. Python é uma das muitas linguagens que você tem. Então, é só para ilustrar. Mas Gui, eu queria só tangibilizar, porque aqui na KPMG nós temos agora o nosso chat na nuvem. Então, a gente está podendo usar
dentro de uma segurança, né? A gente tomar um certo cuidado para não usar e colocar, como aconteceu recentemente, de algumas empresas colocarem os códigos-fontes e o mercado inteiro descobriu, porque tudo depende da pergunta. Então, o que a gente tem experimentado aqui, só para trazer um parênteses, é a forma como a gente pergunta. Eu também tenho uma experiência muito interessante, alguns de vocês sabem que eu tenho trigêmeos e todos eles estão na mesma idade e na mesma nível escolar, mas não na mesma sala. Eles estavam lendo um livro. E aí a forma que eu tenho de estudar com eles é sumariar, ler o resumo. Então, antes eu dava uma gugada e olhava lá o resumo. Aí agora eu falei, pô, vou usar o chat, né? E aí eu peguei lá uma versão do livro, baixei e falei, me dá um resumo aqui do livro. E eu peguei uma versão muito antiga. Então, na hora que eu comecei a mostrar para eles que eu sabia o conteúdo, para ver se eles tinham lido também, eu comecei a fazer um monte de gracinha, né? Perguntava isso, aquilo. E aí, a versão que eu tinha lido, o personagem principal, ele era um vilão. E na versão atual, ele é o herói. Então, a gente começou a discutir. Eu falei, putz, mas... Aí, não leu o livro. Aí começaram a espezinhar a minha vida, né? E aí nós paramos, eu falei, não, gente, eu vi isso aqui no chat, agora nós vamos olhar. E o pequeno, de 12 anos, é que descobriu que eu tinha lido a versão mais antiga. Então, ele olhou, ele falou, bom, aí ele viu o que estava fazendo relação, e ele falou assim, talvez seja a versão. Aí nós pegamos aquele ISNB, né, que é o código que tem no livro, ele pegou o código do livro dele e jogou na mesma pergunta que eu fiz, e aí trouxe a informação correta. Então, quando a gente fala aqui, e é o que a gente tem vivido aqui na KPMG, é que vão ter especialistas na linguagem, na pergunta, o saber perguntar ou não saber perguntar pode nos trazer uma resposta totalmente inadequada. Eu trouxe um exemplo pessoal, mas eu trago o corporativo, né, da marca, onde nós estamos fazendo com que isso aconteça no saber perguntar e naquilo que você vai estratificar de dentro daquele conteúdo, porque o conteúdo ele também traz versões antigas que podem também induzir ao erro, tá? Obrigada. Maravilhoso, pô, obrigado pela participação, Lu. Esse é o ponto, as perguntas são fundamentais, saber a informação final ela não é relevante nessa nova realidade que emerge, mas sim saber o que perguntar. Você pode chegar para o chat GPT, para o Bard, para o próprio Bing, que é o Bing lá da Microsoft, ele usa como motor o chat GPT-4, você pode fazer perguntas básicas, eles vão responder com um texto absolutamente convincente. Mas se você fizer uma pergunta que é extremamente direta, simples, flat, como eles gostam de falar lá na gringa, ele vai entregar algo que é boring, que é muito básico. Você vai falar, pô, mas ele não é tudo isso. Você fala, me conta a história da Guerra de Canudos. Ele vai fazer sério, alguns parágrafos bastante diretos. Mas se você falar, me conta a história da Guerra de Canudos segundo a ótica do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dar um conteúdo que é mais rico. E se você pedir depois, eu quero que você conte tudo isso, mas com a prosa de Machado de Assis, ele fará. Então, a gente tem que começar a explorar essas possibilidades. Na hora de pegar e escrever os prompts, se relacionar com a inteligência artificial, temos que usar a nossa capacidade humana de ir além para poder trazer mais valor. Entender essas possibilidades. Mais uma aqui para vocês. Ela transforma a operação de um dos maiores escritórios de advocacia. O Allen Overy, um dos maiores, 7º maiores escritórios de advocacia, está contratando serviços de uma empresa chamada Harvey, que usa o GPT como sua base para treinar o sistema. É um sistema isolado, ele não entra para o sistema geral, mas ele usa essa base de LLM, GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer, para poder gerar valor. Então, para acelerar, eles têm mais de 3.700 advogados espalhados por 43 países no mundo e querem acelerar o processo. Então, o sistema ajuda a preparar análise de contratos, due diligence, ferramentas de compliance, que tudo mais. Tudo isso de uma forma absolutamente natural que empodera essa equipe técnica, os advogados. Está acontecendo, o Harvey está funcionando lá. Você tem outro, por exemplo, a Bloomberg também está desenvolvendo um modelo de GPT proprietário para fazer análise de emoção, análise de mercado, que ajuda a fazer previsões mais precisas.
Tem alguns estudos usando ferramentas de inteligência artificial generativa para investimentos que estão trazendo retornos de 200% a 300% melhores que as ferramentas tradicionais. Porque são treinadas com uma base de dados mais específica, com atividades focadas. Então, eles conseguem gerar mais valor. Então, nossa tendência é ter esses elementos eficientes conectados dentro de um hub, que serão agentes que a gente vai poder acessar. Chatbots com quem a gente vai poder conversar para fazer atividades diferentes. Outro aqui é assustador. Ela consegue clonar a sua voz com apenas 3 segundos de áudio. Lembra quando a sua mãe recebia aquele WhatsApp pedindo para fazer um depósito lá? Mãe, me ajuda! Todo mundo já ouviu essas histórias. Aí tem que troca de mensagem, daqui a pouco sua mãe fala que acabou de depositar R$2.000 na sua conta. Mas como assim? Você nem tem dinheiro, por que eu estou te pedindo? Acontece. O próximo estágio, você receber um áudio, alguém liga para você, um áudio com a voz de uma pessoa, porque você consegue ter esses sistemas. A fraude, ela é um grande risco. Calcula-se que os próximos anos vão trazer 11 trilhões de dólares, próximos 3 ou 4 anos, 11 trilhões de dólares em fraudes causadas pela utilização de inteligência artificial por indivíduos com más intenções. Aí essa era a parte que eu ia contar para vocês, ia tocar a música da Amy Winehouse. Aí eu não dá nem para cantar agora se minha voz não funciona. Mas ela consegue criar conteúdo, criar música. A música que eu ia tocar lá parece da Amy Winehouse, mas foi uma inteligência artificial que aprendeu como ela escrevia suas letras e as suas melodias, e produziu. E a única coisa que é diferente ali, que ela produziu toda a música, tá? Saiu, mas a voz da pessoa que canta, ela era uma imitadora. Mas hoje a gente já tem aqui instrumentos que conseguem emular qualquer voz. E eu gosto de dizer, se um dia você quiser ouvir o Frank Sinatra, o fabuloso cantor de jazz, cantando uma música da Anitta, você vai conseguir. Eu não recomendo, mas é possível. E aí você fala, poxa, você está falando do reino da automação, da simplificação, e vocês têm visto o que está acontecendo. Todo mundo viu a foto do Papa usando um casaco da Dolce & Gabbana, e o que está acontecendo é isso. Um exemplo assim que é sintomático do que está acontecendo na nossa realidade foi essa ilustração, essa pintura do Jason Allen, que na verdade foi criada por um software chamado Midjourney, e ganhou um prêmio de artes no Colorado. E do outro lado, então, essa foto magnífica também foi criada por inteligência artificial. Claro que se você entrar lá e escrever qualquer coisa, não vai sair algo maravilhoso. Esses especialistas são capazes de escrever prompts, de descrever algo que consegue usar a ferramenta para produzir algo extraordinário. Mas começa a entrar numa área que a gente considerava exclusiva da mente humana, da nossa criatividade. Mas não para nesse mundo, simplesmente o mundo do software, o mundo dos bits e bytes. Como é que a inteligência artificial transforma a indústria? É a chamada Generative Design, ou inteligência artificial generativa ou intuitiva. Já que ela tem como pioneira a Autodesk, tem outras empresas que ajudam a inteligência artificial a transformar a nossa realidade. Mas como elas fazem isso? Elas não replicam o que o ser humano faz. O que vocês estão vendo aqui é uma peça de construção civil desenhada por um engenheiro humano. A função dela é uma função de sustentação, é uma peça clássica e tudo mais. Aí você chega para a inteligência artificial e fala, eu preciso de um objeto que tenha essa função e que seja o mais eficiente possível. E ela não está presa aos paradigmas que limitam a nossa construção, que o engenheiro estuda há anos, depois sabe como fazer para criar algo que seja relacionado com esse universo de conhecimento. E olha o que a inteligência artificial faz. Olha que loucura, é quase um elemento alienígena. Essa pecinha aqui não tem nada a ver com algo que um ser humano desenharia. Não sei nem por onde começar. Ela não usa os paradigmas da engenharia, ela só vai lá para encontrar uma maneira eficiente de resolver um problema. E essa pecinha aqui, diferente, ela usa 40% menos material do que aquela outra e ela é 60% mais resistente. Isso que eu chamo de inovação agnóstica. Você não está preso às limitações que construíram a nossa jornada. A inteligência artificial pode ajudar a gente a romper esses paradigmas, para poder desenhar também produtos finalizados, como essa bicicleta, e chegar até mesmo a produtos de engenharia civil, como esse prédio aqui, que é em Baku, no Azerbaijão, que foi desenhado em parceria com uma inteligência artificial pelo escritório Zaha Hadid de Londres, um dos mais famosos que existem. Então, produtos, conteúdo, conceitos, está tudo se transformando.
E o ponto é, tem um grande problema que a gente enfrenta. Ao entregar de maneira quase, como eu diria, cega a tarefa de moldar o mundo a esses agentes. Vocês vão ver isso aqui agora. Olha como é que a gente treina, os dados são usados para treinar a inteligência artificial, a proporção. Eles pegaram o mapa mundi e distorceram para mostrar como é que eles são treinados. Olha o tamanho dos Estados Unidos aqui, ó. Como é uma visão americocêntrica. Um pouco de Canadá, o Brasil espremido ali, áreas inteiras são ignoradas, a África praticamente, a África não existe. Então, o ponto é que ainda é muito distorcido. Tem um trabalho muito grande que a gente tem que pegar antes de começar a delegar ou depender desses sistemas de uma maneira cega, de uma maneira totalmente confiante. Como é que a gente vê a China, então, em relação a essa... A China é uma grande caixa preta. Tudo acontece de uma forma diferente, porque mesmo a relação das pessoas com a informação, com os dados, é completamente diferente do mundo ocidental. Elas estão acostumadas a que o governo vai extrair informação a respeito do seu comportamento para poder otimizar e melhorar a qualidade de vida. Está acontecendo lá na China, por exemplo, um projeto chamado de Score Social, Social Score, onde eles pegam, parece um episódio do Black Mirror, para quem assistiu, onde a pessoa, o status da pessoa, a vida da pessoa era moldada pela quantidade de curtidas que ela recebia da sua comunidade. Mas o que acontece lá no Social Score, que ainda é um protótipo que está acontecendo, onde eles monitoram tudo que as pessoas fazem. O que você faz nas redes, como você paga, se você paga suas contas em dia ou não, se cuida dos mais velhos, se atravessa a rua na faixa ou não na hora certa, tudo é monitorado, tem biometria para todo quanto é lado, e a partir do momento que você pega, você cria um score. E dependendo do seu comportamento que é monitorado, a vida das pessoas vai se mudar. Você vai conseguir, você tem um score alto, você vai conseguir pagar menos pelas coisas, vai poder ter estudo gratuito, uma casa mais barata, pode viajar de avião ou não. Se o seu score é baixo, você não tem acesso a essas benesses. Durante a pandemia, eles fizeram testes onde um aplicativo monitorava o comportamento das pessoas também. Como elas se alimentavam, se ela fazia exercício ou não. E isso também gerava uma interação com o governo. O governo podia dar uma multa para ela ou não. Aí vocês falam, Gui, mas isso que é a China, né? Que é um estado totalitário, controlador. Se você pegar e empacotar direitinho, gente, o que acontece? Na Itália, eles estão fazendo um sistema análogo. Lá em Milão, eles estão começando a criar um mecanismo onde tudo que você faz, se você faz coleta seletiva de lixo, se você não toma multa, você faz outras coisas, você ganha pontos, você pode se transformar um bilhete para ópera, alguma coisa para um show, um desconto no imposto. Essencialmente, o que eles estão fazendo é uma engenharia social baseada em monitoramento, sensores e inteligência artificial. Só que quando você empacota de uma maneira interessante, todo mundo aceita. Eu tenho uma pesquisa que diz o seguinte, que 80% das pessoas estão dispostas a abrir mão dos seus dados se, em contrapartida, elas tiverem algum benefício. Um amigo meu, que mora em Seattle, fui visitá-los um pouco antes da pandemia, ele pegou e comprou um seguro que você monitorava totalmente os 5 carros que ele tinha na casa. Tudo. A velocidade que você dirige, como você troca de faixa, se aperta o freio de forma intensa ou não, tudo, o horário que você sai, você passa no sinal vermelho ou não, monitorava tudo e criava um score. O preço da privacidade dele, desse monitoramento, foi uma economia de $4.000 anuais. Eu acho que muita gente aqui assistiu aquele documentário, O Dilema das Redes. Você diz, nossa, eles monitoram tudo, nossa, que horror, não vejo a hora de pegar e falar disso no Instagram. Você está dentro, a gente vê o benefício transcende a nossa consciência do sistema. Você vai lá e posta no Facebook, dá mais informação para eles poderem entender nosso comportamento. Então, essa é a realidade. Uma realidade que ela é centrada nas grandes áreas de investimento da inteligência artificial. Acho que o ano passado, o nível de investimento em inteligência artificial nos Estados Unidos estava na ordem de $60 bilhões. Esse ano, só a OpenAI está calculando fazer uma captação de $100 bilhões, só uma empresa, para poder desenvolver a chamada inteligência artificial geral, aquela que seria equivalente ou superior ao ser humano, que traz grandes riscos e também oportunidades extraordinárias para a construção do nosso futuro. Mas isso é assunto para uma série da Netflix. Mas o que está acontecendo, gente? Para nós aqui que fazemos parte de organizações, estamos num momento tão crítico
A gente está entrando na era do crowdsourcing. Eu chamo de crowdsourcing que é que uma boa parte da sua força de trabalho vai ser substituída por inteligências artificiais. Muitas vezes não agentes amorfos, mas que têm uma presença quase física. Você consegue interagir, podem ter identidade. É o crowdsourcing. Você vai transferir para a nuvem a capacidade produtiva, aquilo que está acontecendo com a nossa realidade. E querem ver os sinais? Eu falo, o futuro está chegando. Ele só está mal distribuído, a gente não está percebendo. Olha o que aconteceu 3 semanas atrás. O Arvind Krishna, CEO da IBM, revelou plano de interromper a contratação de 7.800 cargos que poderiam ser substituídos por sistema de inteligência artificial. 7.800. Eu já estava mapeando isso quando as Big Techs começaram a mandar a gente embora direto. O que acontece é que elas estão se preparando para essa transição, que uma boa parte do trabalho, aquele trabalho inicial, que é previsível e repetitivo, deve ser substituído por inteligência artificial. Agora, olha para o seu dia de trabalho. Quanto do que a gente faz é repetitivo e previsível? Então, a gente tem que se libertar dessa parte que ela vai ser substituída. Então, de uma certa maneira, é um grande risco para a gente, mas também é uma grande oportunidade para que sejamos mais e mais humanos no processo. Está acontecendo. E eu gosto de falar, vocês estão vendo aqui, é uma ferramenta, o MetaHuman, do Unreal, que preparem-se que seu próximo colaborador pode ser uma inteligência artificial. Ele pode se manifestar não como uma janelinha, como o ChatGPT, mas como uma entidade que existe de maneira virtual ou realidade aumentada que você pode conversar. E essa inteligência artificial vai estar em tudo. Vai estar no seu carro, vai estar na sua geladeira, você vai conversar com tudo. Vai estar no seu escritório, você fala, ela faz para você. Mas você fala, mas isso ainda é uma viagem, não é, Gui? Nossa, que loucura. Aí fala, o que é? O que aconteceu em setembro do ano passado? Uma empresa chinesa chamada NetDragon Websoft anunciou que estava substituindo, colocando no lugar do seu CEO uma inteligência artificial chamada Tengyu. Queria gerenciar todo o negócio da NetDragon, que tem mais de 6.000 funcionários espalhados pelo mundo. Não só isso, criar um processo decisório mais transparente, mais humanizado. Tratar a força de trabalho de uma forma mais eficiente, de uma forma mais transformadora. Aí fala, mas é uma loucura, não é? Os caras fizeram isso. E a Tengyu, ela existe no metaverso, tem acesso a ela. E o ponto da inteligência artificial que ela é escalável. Quão difícil é para falar com o seu CEO? Você tem que marcar com 8 meses de antecedência. Eu nem tenho problema agora, mas vou marcar, porque quando eu conseguir falar com ele, já deve ter alguns problemas. Não é? Vocês sabem como é. Com um sistema desse, você está sempre disponível, sempre que você precisa. Mas qual que é o resultado? Quando você fala desses malucos e tudo mais, olha a performance da NetDragon Websoft em comparação com as empresas que são gerenciadas por CEOs humanos. Ela está tendo um resultado mais de 20% melhor do que as empresas tradicionais. É uma loucura, um caso extremo ainda não significa que esse vai ser o caminho, naqueles 50 tons de futuro, mas existe aí uma possibilidade de como o futuro vai poder se manifestar. A gente pode ter agentes auxiliares que vão ajudar no processo decisório. E a gente pode chegar numa hora, se você começa a pegar e usar a inteligência artificial para criar gêmeos digitais, usar todo o nosso conhecimento para criar algo que age e fala como a gente. Recentemente, uns 2 meses atrás, teve uma entrevista do principal podcaster no mundo, que é um cara chamado Joe Rogan. Ele entrevistou o Steve Jobs. Mas que eu me lembro, eu acho que o Steve Jobs já morreu, né? O que eles fizeram? Eles treinaram uma inteligência artificial com tudo que foi escrito sobre Steve Jobs, pegaram as gravações, as entrevistas dele, e ela começou a falar como Steve Jobs. Era um negócio, não era perfeito, mas ela respondia a qualquer pergunta. Mas o que é mais interessante é que o Joe Rogan, esse tinha muito material, milhares de horas de áudio e tudo mais. O Joe Rogan também era uma inteligência artificial. Então nada foi programado, eles conversaram e tiveram um papo. Olha que loucura. Imagina ter acesso à mente dessas pessoas de uma forma mais e mais precisa. Então pode chegar uma hora, que aliás é inevitável, que você poder comprar o serviço tipo o WB as a Service, que é, por exemplo, Warren Buffett as a Service. Imagina, a qualquer momento você tem que tomar uma decisão, você pode falar com o Warren Buffett, você pode dar umas dicas do que vai acontecer. É inevitável. Hoje já tem gêmeos digitais sendo construídos e vai fazer parte do nosso repertório. É muito rápido.
E o ponto é que tudo acontece por conta desse elemento. O que faz a sociedade se movimentar são os dados. Segundo as palavras do matemático Clive Humble, eles são novo petróleo. São uma matéria-prima que consegue se transformar em muitas coisas diferentes, mais e mais disponíveis. E os dados são tão abundantes, diferente do petróleo, que é controlado, que nos últimos 2 anos, 90% da informação já gerada pela humanidade foi criada nos últimos 2 anos. É um mar de informação onde nem 20% se transforma em dados estruturados, que não são explorados. E quando você usa agentes como a inteligência artificial nos analytics, você começa a encontrar mais e mais camadas que ajudam a gente a compreender a nossa realidade. E a gente passa de um processo aí que a gente começa a entender como isso se conecta com essa realidade. De um período onde os business analytics eram descritivos, você fazia um processo histórico, você entendia o que aconteceu, por que aconteceu, para um momento onde você começa a fazer uma análise preditiva. Você começa a imaginar o que pode acontecer. Você expande esse processo e entende o que pode acontecer. Os dados do passado ajudam a gente a prever o futuro. Mas aí que vem a grande transformação na nossa relação com os dados. A gente está chegando à era da análise prescritiva, onde ela começa a dizer para a gente qual que é o rumo a ser tomado. A gente fala, puxa, quais são as possibilidades dentro desse contexto? E a gente consegue tomar decisões mais e mais informadas. Essa é a transformação. E o ponto é que essa realidade que vai tomando forma, ela vai se reinventando. E eu, como futurista, se eu chegasse para vocês, vamos dizer, em fevereiro de 2020, e eu falasse, gente, eu tenho a capacidade de prever o futuro. Eu vou fazer uma previsão para vocês que é extraordinária, que daqui a um mês todo mundo vai estar trabalhando 100% remoto. Fevereiro de 2020, 100%. Vocês vão falar, esse cara é um louco, insano. Minha organização, a gente jamais, a gente pode ter uma reunião um dia, mas imagina sentar em casa e passar todos os dias conversando com as pessoas via Skype, Zoom, Teams nem falava, os Teams... Nossa, Google Meet, isso não tem jeito, aqui a gente não tem isso. O que acontece? Vem a tal da pandemia, tem uma disrupção, a gente tem que reagir. E aquilo que era impossível, aquilo que era improvável, aquilo que era inacreditável, se transforma em parte da nossa realidade. A gente não tinha as melhores ferramentas, teve que improvisar, sofreu muito, continua cansando, né? Dizem que assim, tem pesquisas que dizem que 1 hora de interação online gasta mais energia, 30% mais energia do que 1 hora de interação ao vivo. E uma das grandes razões é porque a gente se vê ali. Tem sempre a nossa visão. Fica se olhando. Nossa, será que eu estou bem? Qual que é o ângulo? Meu cabelo, não sei o quê. Né? Isso causa um desgaste enorme, é verdade. Né? Isso é um fato. Mas eu gosto de dizer, não se preocupe, a gente não deveria se estressar, que ninguém está olhando para você, está todo mundo se olhando. Você fica ali, você faz alguma coisa, ninguém está te olhando, né? Isso é um fato. Mas o lance é que a gente não tinha melhores práticas, não tinha os melhores instrumentos, eles estão melhorando. Aí começa a falar, para onde vai chegar? A gente está chegando na era do digital, onde o mundo físico e o mundo digital começam a convergir, não existe mais separação. E eu falei muito no ano passado sobre a ideia do metaverso, que é uma grande promessa, que não se configura ainda, porque ele está muito atrasado, tem muitas tecnologias que têm que ser desenvolvidas para entregar as imagens que eu mostrar, que é isso daqui, do jogador número 1, onde você habita uma realidade virtual indistinguível da realidade física na forma de um avatar, e você pode tomar qualquer forma. Isso não chegou ainda, já tem as ferramentas que estão chegando lá. Aquele MetaHuman que eu mostrei, já tem ferramentas assim, mas é uma promessa. Mas o fato é que é inevitável. A gente fala, não, mas o metaverso não vai acontecer. Sim, vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, a sua força de trabalho, que está em formação, tá? Esse pessoalzinho aí que hoje é a geração rabicho da geração Z, pessoal da geração alfa, esses caras já vivem no mundo que é indistinguível, físico do digital. A cada minuto, tem 50 milhões de pessoas, cada dia, 55 milhões de pessoas acessam o Roblox, que é uma plataforma digital de interação. Opa, sou eu no futuro? Tem o áudio. Entrou o áudio aqui. Vitor. Hello. Echo. Tá saindo agora parou. Beleza. Acho demais, né? Mas a ideia é você habitar esses espaços. Eles já habitam isso. A cada minuto, 7 milhões de pessoas estão jogando Fortnite. Todo mês, 200 milhões de jogadores entram nos mundos colaborativos do Minecraft. São plataformas
protótipos dessa interação digital. E a gente está pegando, fazendo parte da nossa realidade. E essa conexão, ela vai aumentando. O mundo físico, ele não é limitado só a isso. Vamos, opa. Agora o que aconteceu? Então a gente começa a pegar e juntar o mundo físico e o mundo digital, começa a se conectar, como esse exemplo do Mesh, que é uma plataforma da Microsoft, que mistura a realidade virtual com realidade aumentada para colaboração. E coloca a gente no espaço de conexão semelhante àquele do Homem de Ferro, dos Vingadores. Você usa elementos digitais que são integrados ao mundo físico. Isso está acontecendo. Você pode ser habitado na forma de hologramas, como aquele ali, ou mesmo de avatares completamente digitais. Múltiplas maneiras de pegar e conectar. Isso é o mundo digital que está acontecendo. Ou a gente chega, como vai transformar nossas indústrias, nossas operações, essa parceria entre a gigante na área de inteligência artificial, simulação e tudo mais, a NVIDIA com a Siemens, que é a ideia de criar gêmeos digitais de qualquer operação. Você pega, antes mesmo de colocar uma pá na areia, começar a construir sua indústria, você cria um gêmeo digital e começa a testar o funcionamento, como seria. Aí você, a organização, quais são os robôs, como é que ele vai colocar os espaços de trabalho. Legal. Quando a gente tem um modelo de funcionamento, você fala, poxa, vamos começar a construir. E a partir disso tem sensores que vão monitorar absolutamente tudo o que acontece lá. Quais são os insumos sendo utilizados, como é que está a eficiência de cada máquina, o que é necessário. E essas máquinas se comunicam entre si, conseguem entrar com o departamento de logística para poder pedir mais insumos, fazer manutenção preventiva, sabe? Cada pessoa está fazendo, a gente consegue pegar e extrapolar tudo, e o mundo físico e o mundo digital se transformam em um. E a gente fala para onde, para essa realidade mista, como ela transforma o nosso modelo de trabalho, juntando tudo. Ajuda a gente a contratar talentos. Em vez dos processos tradicionais, onde você pegava, sentava com a pessoa, fazia um monte de perguntas pré-determinadas, você pode fazer algo que é gamificado, que teste realmente como a pessoa opera dentro dessa realidade. Você pode pegar, aumentar a eficiência e apoio à produtividade daquela maneira, testando espaços, reinventando os espaços, utilizando aquela inteligência, sensores e gêmeos digitais. Você pode aumentar a satisfação no ambiente de trabalho, ajudando a reestruturar esses espaços e também as formas com as quais a gente se relaciona no mundo digital. Como essa capacitação e treinamento da força de trabalho disponível, adaptável ao estilo de aprendizado de cada pessoa. Se você explora novos modelos de colaboração, híbrido, remoto, totalmente remoto, espaços diferenciados, você pode reinventar o espaço. Imagina para transformar um espaço como a KPMG aqui, só de mudar uma mesa você tem que pegar 15 requerimentos. Agora imagina no mundo virtual, você pode... É verdade, né? Eu sei que é para qualquer empresa. Aí você fala, vamos fazer isso aqui, tem que mudar. Caramba, acabamos de comprar essas cadeiras, agora no mundo virtual você pode mudar tudo. Você pode ter no final o Marina Bay Sands lá em Singapura, daqui a pouco você muda o fundo para Abrolhos maravilhoso, daqui a pouco o Skyline de São Paulo. Tudo consegue ser mudado, a organização, dependendo do projeto. Você consegue aumentar a diversidade, igualdade e inclusão, você consegue incluir qualquer pessoa dentro desse espaço. Pessoas que têm dificuldade de locomoção também conseguem fazer qualquer tipo de atividade dentro desses mundos mistos. E por aí não para. Mas qual é o impacto disso? Então tem um exemplo que eu acho bacana, como a gente usa a realidade virtual para treinamento de realidade, como é que é de soft skills, que são fundamentais nesse mundo das necessidades mais e mais humanas. Você usou realidade virtual, então você exercita, ao invés de simplesmente compartilhar informação, fazer algumas interações que muitas vezes não são muito eficientes. Quando você usa a realidade virtual, os participantes aprendem 4 vezes mais rápido, você engaja eles. Eles têm uma conexão, no caso de soft skills, 3 vezes e meia maiores do que um processo tradicional. Ficam 2 vezes e meia mais confiantes com o conhecimento aprendido. E conseguem ficar 4 vezes mais focados do que um processo tradicional de e-learning. Tudo escalável. Agora imagina, isso daqui, estamos usando realidade virtual. Quando você conecta isso com agentes de realidade virtual, empoderados por inteligência artificial, você vai poder criar mentores que se adaptam ao ritmo, estilo de aprendizado e às necessidades de cada colaborador, para treiná-los, exercitar nas mais diversas tarefas e acelerar essa capacitação que é tão fundamental para que a gente se adapte nesses tempos líquidos, segundo Zygmunt Bauman, em que vivemos. E aí tem um ponto que eu sou apaixonado. Isso aqui, ó. Essa coisa aqui, eu criei um avatar em 5 minutos numa plataforma. Não vai dar para ouvir? É meio tosco, né? Mas é isso. A tecnologia está ficando acessível. Ela é escalável.
Isso aqui não sou eu, não tem nada. Foi simplesmente mapear o meu rosto uma ferramenta de celular e transforma num agente que fala como eu, com a minha voz. Eu escrevo lá o texto e fala com a minha voz. É muito interessante. Uma plataforma interessantíssima da Common Ground, que está crescendo muito. E um ponto é que essa realidade ela começa a migrar, eu falei dessas transformações exponenciais, para um momento que é fundamental na experiência humana, que eu chamo que é a era da ultra-eficiência. A gente falava de eficiência, temos que ser eficientes, lá a gente sabe que tem que entregar, mas está entrando na era da ultra-eficiência. A gente tem elementos, ferramentas que podem transformar as nossas organizações e muitas vezes de forma contra-intuitiva, vão totalmente contra os paradigmas. Eu gosto de usar como exemplo do que é a ultra-eficiência nessa história da UPS. Alguns de vocês talvez conheçam, mas a UPS, ela pegou nas ferramentas de desenho de rota, que a UPS é uma das maiores empresas de entrega de pacotes, compete com a FedEx. Então, ela pegou na sua ferramenta de desenho de rotas, começou a usar a inteligência artificial para reformular o jeito com que as rotas são desenhadas. E eles descobriram que algo já era percebido de forma intuitiva pelos seus motoristas, que os caminhões têm que evitar fazer curvas à esquerda. Que loucura! Mas por que isso? Aparentemente é mais eficiente. E eles provavam por dados. Então, hoje em dia, os caminhões da UPS fazem apenas 10% das suas curvas para a esquerda. Tudo é desenhado para que eles façam curvas sempre para a direita. Outro caminhão vai fazer outras curvas para a direita e evitar ao máximo. Mas qual foi o impacto dessa pequena mudança dentro da operação da UPS? Bom, anualmente eles começaram a economizar 40 milhões de litros de combustível. Diminuíram a emissão de gás carbônico em 20 mil toneladas, entregando anualmente 350 mil pacotes a mais, reduzindo sua frota de caminhões em 1.100 veículos e também reduzindo o número de quilômetros dirigidos em 45 milhões. Então, a pergunta que eu falo, quando a gente está falando de grandes organizações com desafios diferentes, nesses 50 tons de futuro, é: onde estão as nossas curvas à esquerda? Onde elas ficam? Eu lembro que eu estava indo fazer uma palestra para uma empresa de logística grande, aí o pessoal, eu falei, eu não queria de avião, que ia demorar mais tempo, então me manda um motorista, vamos lá, era em Ribeirão Preto. E eu comecei a conversar, em vez de mandar um motorista normal, um motorista de táxi, eles mandaram um motorista de caminhão que trabalha para a empresa. O único problema é que ele dirigia no ritmo do caminhão, então demorou meia hora a mais da viagem. Mas deu para conversar muito com ele. Eu conversei sobre essa história de ultra-eficiência, ele falou, poxa, Gui, a gente faz entrega para a Ambev e, poxa, tem um problema que às vezes eu tenho que fazer entrega, né? E às vezes o pessoal esquece uma caixa que eu vou entregar no tal lugar, eu tenho que voltar para o armazém para pegar de novo. E a gente tem uma balança lá, se eles colocassem uma balança na saída lá da área da armazenagem, a gente saberia que está tendo uma discrepância. Eu não teria que fazer aquela viagem extra. O cara descobriu uma curva à esquerda. Inovação não é reinvenção, não é mandar o homem para Marte, olhar para a nossa organização e ver cadê as curvas à esquerda. A Apple se transformou nesse gigante que não porque os produtos são melhores, são muito bons realmente, mas porque tem um cara chamado Tim Cook que olhou para todas as curvazinhas à esquerda para poder otimizar o supply chain deles. E hoje em dia, para vocês terem uma ideia do impacto, a Apple vende 20% dos telefones mundiais e é responsável por 90% do lucro na venda de telefones celulares. Isso é olhar para as curvas à esquerda. E tem muitas curvas à esquerda quando a gente fala do futuro do trabalho também. Olha essa pesquisa que acabou de sair da Wired. Esse número, 2 horas e 53 minutos. Foi uma pesquisa feita na Inglaterra, que eu achei que é bastante ilustrativa para a gente. Mas o que são 2 horas e 53 minutos? É o tempo que os funcionários do escritório dizem que trabalham de forma produtiva diariamente no Reino Unido. 2 horas e 53 minutos. Olha isso, olha o espaço que a gente tem para reinventar. Por isso que a gente está pensando em modelos não intuitivos de colaboração, como reduzir a semana de trabalho para 4 dias. Tem uma pesquisa da Universidade de Cambridge com a Universidade de Stanford que analisou isso, as pessoas preferem, elas entregam mais valor, elas sofrem mais, porque as melhores práticas não estão lá, mas elas conseguem pegar e focar, elas preferem ter mais qualidade de vida. Então é interessante olhar para essa realidade e começar a testar, prototipar novos futuros. E esse é um grande desafio. E o ponto é, gente, conseguiram tirar foto?
tem um grande problema que a gente enfrenta, que é isso aqui, ó. Todo mundo reconhece essa imagem, sabe o que está acontecendo ali, né? É uma sala de aula. E essa é uma foto tirada no começo do século XX. E a gente consegue reconhecer, porque ela não mudou muito, não é? Essencialmente, hoje a criançada pode ter uns iPads, umas telas, mas essencialmente isso é uma sala de aula do passado e do presente. Essa é a construção, que é uma dádiva e uma maldição também da segunda Revolução Industrial, que demandava a preparação de pessoas para se encaixarem na economia emergente que estava tomando forma. A gente precisava de pessoas, de peças para esse grande maquinário que era a economia mundial. Então, na Áustria, no final do século XIX, cria esse modelo que não mudou muito. E é um grande desafio, porque esse mundo, a gente colocava a pessoa dentro do processo, essa linha de montagem, etapa mais etapa, informação, vai colocando aquelas pecinhas, até que quando a gente termina o nosso curso técnico, termina a nossa faculdade, isso é poderoso em português. O que acontece? Eu terminei a faculdade, qual que é a palavra que eu uso? Como é? Formei, olha isso, eu tomei forma, eu me formei advogado, me formei engenheiro civil, me formei engenheiro de produção, me formei administrador de empresas, me formei em psicologia. É um negócio tão forte essa ideia de eu tomei forma, eu sou um produto final, me formei, que a gente até fala com um tom de desculpas quando você não faz aquilo na qual você me formei. Eu me formei em engenharia de produção, mas eu não trabalho na área. Tá? É difícil. A gente está preparado, a nossa realidade, a gente se prepara a gente para que sejamos formados em algo. E não existe tal coisa nesse mundo fluido das transformações exponenciais, das 50 tons de futuro. A gente não tem que estar nunca formado, tem que estar em constante transformação. E olha o desafio que a gente tem. A gente não é mais aquilo que a gente estudou. Os números aqui do World Economic Forum e também da Universidade de Stanford, que eles dizem que as crianças de hoje poderão ter até 40 trabalhos em cerca de 10 carreiras completamente diferentes. Vão ser uma amálgama. Isso que a gente não está falando, gente, de longevidade, que é um tema que eu adoro abordar. Já se prevê que para essas gerações mais jovens, as pessoas vão viver 150 anos. A gente pode chegar no começo da década de 2040 em algo que é impensável. Já deixou de ser o reino do absurdo, começa a se falar e chegar numa hora uma coisa chamada de velocidade de escape da longevidade. Que é o seguinte, vai chegar uma hora onde o nosso aumento da expectativa de vida vai ser mais rápido do que o nosso envelhecimento. Um momento singular onde poderíamos nos tornar virtualmente amortais. Não imortais, que se passar um caminho acima da gente deixa de existir, mas amortais. Olha que loucura. Mas o fato é, nossa vida ela vai ser estendida, mas mais do que isso, nossa saúde vai ser estendida por um tempo maior. Então a realidade vai se reinventar. Você já imaginou ficar fazendo a mesma coisa na vida 130 anos? Já pensou que tipo de presente a gente dá quando a pessoa faz 140 anos de empresa? É um desespero. Olha aqui, 6 dos 10 empregos mais procurados no mercado não existiam 10 anos atrás. Não, diria que esse dado já está meio desatualizado, que eu coloquei em 2020. Hoje em dia, acho que 5 anos, 4 anos. Mais do que isso, 47% dos trabalhos atuais vão desaparecer nos próximos 25 anos. Outros vão surgir. E 65% das crianças entrando no ensino primário desempenharão trabalhos que atualmente não existem. Olha, então a gente não pode preparar para os trabalhos, mas para poder transcender, para se transformar. E não só isso, todos nós temos que estar nesse espaço de transformação. E olha que alguns números assim, tangíveis, o número total de habilidades necessárias para um único trabalho está aumentando cerca de 6,3% ao ano. A gente está se transformando. E novas habilidades estão substituindo as habilidades antigas. E quase 1/3 das habilidades que estavam presentes nos anúncios de emprego em 2018, elas ficaram obsoletas em 2022. Então, a gente está ficando para trás, a gente não se transforma, a gente fica para trás desse mundo que está se reinventando. E aconteceu agora, assim, no relatório do World Economic Forum, a gente está entrando na era do reskilling. Porque, olha, 44% das habilidades, core skills, devem mudar nos próximos 5 anos. Tudo vai se reinventar diante dos nossos olhos. E esse é um desafio sem paralelo na nossa história. Aí a gente fala, mas quais são essas habilidades fundamentais na construção do futuro e do nosso presente?
O que é? Tudo aquilo que era repetitivo, tudo aquilo que era previsível vai ficar de lado. Então, a gente começa a pensar, precisamos ter um olhar futurista, cada um de nós. Eu falo que uma das minhas grandes aspirações é que caras como eu se tornem desnecessários, que todo mundo seja tão apaixonado pela ideia de entender o futuro, as implicações, que eu não vou precisar chegar e falar, todo mundo já sabe, todo mundo já consegue extrapolar. E traz isso para o seu repertório, para a sua capacidade de transformação. Capacidade de julgamento e tomada de decisões. Ser protagonista, agente, ser capaz de capturar informação e gerar ações transformadoras. Ser criativo é fundamental. Habilidades com tecnologia. Muito além do ChatGPT, entender tudo que está ao nosso redor para poder trazer para o nosso repertório. Praticar e saber quem conhece mais do que você também. Inteligência emocional, tá vendo? Capacidade de se conectar com o ser humano. Pensamento analítico. Agilidade de aprendizagem. Isso é fundamental. Tal do pessoal gosta de falar na gringa, parece que fica mais importante. Learning agility. Então, learning agility é lindo, né? Você cobra mais. Por isso que eu criei o Sci-Fi Experience Design. Se falasse em português, eu cobrava 30% menos, né? Então, mas o learning agility, o que é? É a capacidade de você aprender algo e incorporar ao seu repertório imediatamente. Ele não fica lá como algo latente, mas ele vira parte daquilo que a gente faz. O mindset de crescimento, o modelo mental constante de crescimento e transformação, aprimoramento. Habilidade de comunicação interpessoal. A diversidade e inteligência cultural. Organizações diversas que têm uma diversidade cultural de pensamentos, éticas e tudo mais, elas são mais criativas, são mais dinâmicas, e elas são fundamentais à construção de um futuro inclusivo, um futuro que se adapte a essas novas necessidades. E, por último, a adaptabilidade a mudanças. Aquela ideia, a gente fala muito, acho que um reflexo da pandemia, a ideia da resiliência. Né? Nossa, fomos resilientes, aguentamos. Né? Fala, poxa, a resiliência é aquele fenômeno físico que você pegar, aplicar uma força em um sólido, ele tem a capacidade, depois dessa força, ele voltar ao seu estado original. Então, a gente é resiliente, tinha aquela pressão toda, a gente performou, fomos resilientes. Eu gosto de pensar que essa adaptabilidade a mudanças está ligada naquele conceito do antifrágil do Nassim Nicholas Taleb, que diz o seguinte, que a gente tem que ir além da resiliência, mas usar essa pressão transformadora que acontece em todas as organizações para poder usar como um trampolim como para um momento transformador, usar tudo aquilo para poder voltar mais evoluído, mais transformado, ao invés de voltar no seu estado original. E isso é fundamental na construção dessa realidade. E eu falo, poxa, mas qual que é o futuro para essa colaboração, para as nossas organizações? O que vai ser? E é legal que eu tentei criar um visual para explicar para as pessoas que o futuro não tem uma cara única. Essa é a ideia, de novo, aos 50 tons, só que dessa vez da colaboração. Como é que o trabalho vai se manifestar? Eu lembro que eu mostrei isso para minha esposa, que trabalha com desenvolvimento humano, e ela falou, nossa, Gui, isso parece um equalizador. Vocês vão ver agora. Nossa, equalizador. Você lembra quando a gente tinha no carro, aquele negócio ficava ajustando? Qual que é o melhor equilíbrio para o som, para a música ficar perfeita? Mas é isso. Essa ideia dos 50 tons de colaboração. Para cada uma das nossas organizações, vai ter uma realidade que vamos criar. Quando a gente percebe que existe essa possibilidade, eu vou adequando a minha realidade, minhas aspirações, o meu propósito. E esse é o equalizador. Você vai olhar para a sua organização, para esse futuro que vamos criar e vai ver, poxa, do trabalho da minha organização, quanto dele vai ser presencial, quanto dele vai ser remoto. E você pega e consegue brincar com ele. Quanto desse trabalho vai ser síncrono ou assíncrono? Quanto da minha equipe de trabalho vai ser CLT? Quanto deles vão ser freelances, gig economy? Quanto dessa conexão com as pessoas vai se dar através de imagens reais, através de plataforma, através do ao vivo ou online, e quantas elas vão ser avatares? Talvez as pessoas se manifestem só de forma digital. E quanto desse trabalho ele vai ser proporcionado por uma inteligência natural, biológica, e quanto dele vai ser empoderado pela inteligência artificial. Tem muito mais elementos que entram nesse cálculo. A gente precisa decidir para encontrar qual que é esse equilíbrio, qual que é essa realidade emergente. E para poder criar um sumário do que o futuro exponencial nos traz, esses são os elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, o futuro vai ser personalizado e customizável. Cada organização vai ser única, cada cliente vai ser tratado de uma forma única, cada colaborador deve ser visto de uma forma única como um universo para a gente poder tirar o máximo dessas relações. Ele vai ser hiperconectado.
vai ser movido por dados. Tudo, dados para todos os lados para extrair valor. Ele vai ser phygital. Aqui eu escrevi em português, tá? Então vou cobrar menos. Lá estava em inglês. Tá? Eu já paguei. Hã? Já pagamos. Tá. Já acertamos. Ele vai ser sustentável. Fundamental, fazer mais com menos. Diminuir o impacto, incluir. Ele vai ser empoderado pela inteligência artificial. É inevitável. É um futuro acelerado, mais e mais acelerado. Para vocês terem uma ideia, segundo alguns estudos sobre esse surgimento de novas tecnologias exponenciais, disruptivas e sua adoção, calcula-se que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história humana. Já pensaram? A gente está preparado para isso? Ele está se acelerando num ritmo alucinante. E, por último, o futuro ele tem que ser flexível. Não pode tirar foto ainda, que ainda tem um grande finale, gente. Espera um pouco. Calma, pode guardar, né? Por isso que a disponibilidade é isso. Tem que ser flexível, que novas mudanças vão acontecer, algo inesperado, os chamados wild cards, que ninguém nunca previu, pode chegar e mudar o nosso rumo. A gente não pode estar preso a nada, tem que ser flexível. Ele vai se adaptar. Até semana passada não tinha o ChatGPT, agora todo mundo tem que colocar no seu repertório. O que eu posso fazer com o ChatGPT aqui? Legal. Mas o que conecta todos esses elementos aqui? O que faz fundamental a nossa construção de futuro? Que é que ele tem que ter centrado na experiência humana. O ser humano tem que estar no centro. Diversidade, experiências únicas, tem que entender como o ser humano ele é afetado por essa construção com essas peças de Lego que definem a nossa realidade. E o ponto é, como a gente se adapta a isso? Como a gente vai para frente? Qual que é o grande desafio? É manter essa chama acesa, a chama de olhar para esses mundos extraordinários que estão tomando forma, trazendo grandes desafios e oportunidades, e que eu continue conectado com esses tempos. Aí surgiu essa ideia do lifelong learning, que eu acho maravilhosa. Eu acho que o lifelong learning, que é muito aplicado às pessoas, vocês têm que pegar e incorporar o lifelong learning ao seu repertório, temos que fazer isso. É maravilhoso, mas eu acredito que as organizações também têm que se apropriar da ideia do lifelong learning. A gente não pode nunca abraçar essa realidade e falar que já estamos preparados para essas múltiplas realidades. Não, a gente também tem que trazer a ideia do lifelong learning para o processo. Mas tem um grande desafio, essa ideia do lifelong learning, porque é tão fundamental. Olha o que está acontecendo, gente, nesse mundo de transformações exponenciais. Em 1955 ou 56, o Credit Suisse, o banco suíço, ele fez uma análise das 500 maiores empresas do Standard & Poor's, aquele índice, 500 maiores empresas do mundo. E, através dessa análise, eles descobriram que as empresas, em geral, duravam cerca de 60 anos antes de irem à falência, serem compradas por outras empresas ou serem fundidas a outras organizações, até elas desaparecerem. Aí, em 2016, o Santa Fe Institute, que é um think tank americano, fez o mesmo estudo com as 500 maiores empresas do Standard & Poor's. Tem vários estudos que mostram isso. E o Santa Fe Institute chegou à conclusão, através da análise de dados, que as empresas, hoje em dia, elas duram 10 anos, essas das 500 maiores, 10 anos antes de irem à falência, serem compradas ou se fundirem a uma nova empresa, desaparecerem. Olha que o ritmo, a duração média das empresas do Standard & Poor's atualmente é de cerca de 17 anos, das maiores empresas. Olha o risco de a gente não conseguir se adaptar para continuar conectado com esses tempos. E esse é o ponto. O lifelong learning, ele é fundamental para isso, para as organizações. Mas eu sempre pensei, espera um pouco, mas tem algo faltando aqui. Tem algo que não fecha a equação. Eu achava que o lifelong learning precisa de algo mais, que ele parece que é uma jornada, uma ferramenta, mas aonde ele vai me levar? Qual que é esse ponto? O ponto é o seguinte, a gente não pode buscar apenas o lifelong learning, porque ele não leva a gente em lugar nenhum. É só uma tarefa de eu vou ficar aprendendo mais e mais. Sou responsável por isso. Mas qual que é o fundamental nessa jornada? A gente tem que ir além do lifelong learning, na construção da nossa jornada dentro desse futuro que está tomando forma. A gente tem que ir mais do que o lifelong learning, que a gente tem que buscar é o chamado lifelong relevance. Qual que é a minha relevância? Qual que é a relevância da minha organização para a sociedade, para os meus acionistas, para as pessoas da qual ela faz parte, para a realidade, para o planeta? Eu, como
agente, qual que é a relevância que eu estou construindo através desse aprendizado para a minha vida pessoal, social, profissional, para o planeta. Então tem que ter um propósito. E me faz lembrar aqui uma história que eu acho maravilhosa, que fala como a gente consegue transformar através da visão as nossas ações. E essa história, apesar de a gente estar falando sobre o futuro, ela se passa em 1666. Na verdade, começa em 1666. Foi quando aconteceu um grande incêndio em Londres. Esse incêndio praticamente destruiu a cidade. E entre os pontos afetados estava a Catedral de São Paulo, que é o centro nervoso da cidade de Londres. Aí, para reconstruir a catedral, foi contratado aquele que era considerado o maior arquiteto do mundo na época, um cara chamado Christopher Wren. E ele foi chamado, fez o projeto e começaram a construção. Aí, em 1671, Christopher Wren foi visitar o canteiro de obras. E ao andar por lá, estava vendo os trabalhadores e percebeu que tinha 3 trabalhadores trabalhando com atitudes completamente diferentes. Ele foi lá e foi perguntar para eles, assim, perguntou para o primeiro, e era a mesma tarefa. O que você faz aqui? E o primeiro, o trabalhador falou assim, eu sou um assentador de tijolos. O que eu faço aqui é assentar tijolos 10 a 12 horas por dia para receber meu salário e ir para casa. Excelente. Aí ele foi para o segundo cara, falou, o que você faz aqui? Eu sou um construtor de muros. O capaz está assim para mim, mostra a planta para fazer o muro, porque eu faço aqui de maneira bastante precisa e tudo mais. Perfeito. Mas ele viu que o terceiro indivíduo tinha uma atitude completamente diferente. Ele era mais caprichoso, parecia mais animado, colocava mais energia naquilo que ele estava fazendo. Ele ficou curioso, por que ele é diferente? E foi perguntar para esse terceiro indivíduo o que ele estava fazendo. Eis que o indivíduo responde, o que você faz aqui, meu caro? Pô, eu sou um construtor de catedrais. E o que eu estou fazendo aqui é construindo um templo para celebrar o divino. Esse é o ponto. Qual que é a nossa relevância? O que é aquilo que eu estou construindo? Isso é fundamental na ideia de pegar e juntar aquelas pecinhas de Lego exponenciais que vão dar forma ao futuro. Mas tem um grande desafio. Somos bombardeados por informação a cada segundo. Mais e mais informação. E eu gosto de dizer que informação que não gera transformação é apenas entretenimento, é apenas um passatempo. Então, o que é a nossa grande tarefa aqui? É olhar para essas múltiplas possibilidades que o futuro oferece e que a gente deixe de ser meros observadores das realidades que estão tomando forma e que passemos a ser agentes, protagonistas na criação da realidade em que vamos viver. É importante que nós sejamos a transformação disruptiva que vai fazer a nossa versão presente irrelevante. Nós, esses agentes. Por quê? Quem cria o futuro não corre o risco de ficar obsoleto. Gente, muito obrigado. Sim, pode fazer 15 perguntas. Tem 2 perguntas, gente. Obrigado. Acho que a gente fica com aí o privilégio dos insights, né? Uma das associadas, que está no virtual, ela pergunta, eu acho que de certa forma você respondeu, mas acho que pode ser um pouco mais profundo, qual o futuro dos conselhos de administração nesse contexto de protagonismo da inteligência artificial e o seu papel fica potencializado ou diminui? Tem uma frase maravilhosa, vamos usar o Tim Cook para dar um exemplo, tá, Lu? O Tim Cook, olha, o cara é o CEO da companhia mais valiosa do mundo. Eles perderam $1 trilhão de valuation e agora só valem acho que 2,7 trilhões de dólares. Só. Perderam $1 trilhão. Os caras vendem tecnologia, o cara é o cara que fez a companhia chegar onde chegou. A gente coloca o Steve Jobs nas alturas, mas foi o cara que transformou a operação da Apple naquilo que é. E ele fala a seguinte frase, que a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer fazer nada. Então, o que é importante no conselho é ser esse agente transformador, definir quais são os valores que vão pegar e nortear as ações das nossas organizações. Eles podem ser empoderados por agentes artificiais, sintéticos e tudo mais, para gerar os insumos necessários para tomar decisões mais e mais informadas. Mas nós é que definimos qual que vai ser esse caminho, qual vai ser a direção, como a nossa organização e como a sua relação com todo esse entorno, esse ecossistema da qual fazemos parte, ela vai se materializar.
Então, a gente nunca pode perder essa agência, não pode delegar, porque a nossa tendência é sempre de delegar de maneira cega as ações a outros agentes. Temos que ser os protagonistas. Então, o conselho é fundamental para criar esse framework que vai definir as nossas jornadas. Ok, obrigada. E outra pergunta se preocupam, né? Há uma preocupação de sermos uma sociedade mundial de renda menor, né? Então, como é que fica isso dentro dessa não capacidade, né, financeira que as pessoas têm e a saúde mental das pessoas perseguindo algo que elas talvez sejam incapazes de estar envolvidas? Nossa, isso dá para uma série da Netflix só sobre essa pergunta, hein? Eu imagino. E é interessante. Qual que é essa realidade? Eu gosto de dizer que a tendência natural do ser humano é de adotar tecnologias num ritmo muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender suas implicações éticas, morais, sociais, econômicas, ambientais, sistêmicas. A gente abraça, pô, foi assim com o motor a combustão, foi com a energia atômica, com a adoção das indústrias e tudo que a gente faz, a gente pega, pô, resolver um problema pontual e depois a gente pega, anos depois, e entendemos quais são as implicações e começamos a lidar com elas. Essa é a tendência natural do ser humano. E o que acontece quando se fala do agentes como inteligência artificial é que a sociedade humana ela é definida por aquela relação que o Marx chamava da mais-valia. Existe um elemento de troca, onde você tem as pessoas que detêm o capital de um lado e do outro lado as pessoas que oferecem o trabalho. Existe uma troca. Você tem o capital, eu troco isso pelo trabalho. E essa relação ela se equilibra. Eu sou capaz de gerar valor e eu sou remunerado por isso. A inteligência artificial nesse processo, o que ela faz? Ela desequilibra essa relação, porque ela empodera um lado. O outro lado fica, eu gosto de falar na gringa, disfranchised. Ele perde esse espaço. Então, o que acontece vai colocar muita gente à margem, porque esse ritmo de adoção, essa obsessão pela eficiência e trazer valor, ela é feita muito mais rápido do que entender essas implicações para toda essa massa que vai ser afetada. Eu resolvo o meu problema no curto prazo, mas posso criar esses problemas sistêmicos extraordinários no longo prazo. O Thomas Friedman, que escreveu lá o Mundo, The World is Flat, ele fala sobre isso, como os caras lá nos Estados Unidos, para poder resolver um problema maravilhoso. A gente tem um problema que os call centers aqui são muito caros. Então, vamos transferir isso para a Índia. Maravilhoso, vai pagar por 1/10 do valor, eu vou transferir para a Índia e vai resolver meu problema. O que aconteceu? Ao fazer isso, ele tirou esse problema daqui, trouxe resultado para os acionistas, mas criou um problema a longo prazo, porque ele melhorou a qualidade de vida de pessoas que antes viviam numa sociedade eminentemente agrária. Pô, caramba, o que aconteceu? Essa pessoa teve uma qualidade de vida, plano de saúde, conseguiu colocar o filho numa escola melhor. Puxa, esse filho vai estudar melhor e eles começaram a criar assim, empresas de tecnologia lá, desenvolvendo softwares, hardwares, começaram a competir com a indústria americana e começa a corroer os fundamentos dessa dominância econômica americana por conta disso, criar os fundamentos. Então, o que acontece quando a gente pega e olha para essa realidade é que tem um grande risco da gente pegar e gerar aquilo que chama, o Noah Yuval Harari chama de a casta de inúteis. Pessoas que não são mais adequadas para essa nova realidade, essa nova economia. Elas não vão ser nem capazes de pegar e consumir aquilo que a gente é capaz de produzir, essas coisas extraordinárias. Então, um grande problema, começa a se falar já de maneira corrente na ideia da renda universal básica. Pô, precisamos pegar e suprir as pessoas com o mínimo. Só que isso não é sustentável, tem que ter um trabalho protagonista de inclusão nas pessoas. Aí vem um grande dilema. Falar, mas a inteligência artificial, grandes transformações. E eu lembro que um pouquinho antes da pandemia, eu estava dirigindo, ouvindo no rádio, olha que loucura, na Band News. Isso aqui não é propaganda, não, só para ficar mais interessante a história. Mas eu estava ouvindo e o radialista falou que estava rolando a feira de emprego da cidade de São Paulo. É aquela coisa, as empresas colocavam ali seus estandes e milhares de pessoas iam para lá procurar emprego, porque a taxa de desemprego estava altíssima. E olha que loucura, eu morei muito tempo fora do Brasil, eu não sabia, mas a Atento é uma das maiores empregadoras do Brasil, eu não sabia, tem mais de 100 mil funcionários. A Atento tinha lá, no stand, 1.200 vagas disponíveis para call center, que é um emprego de entrada. Eles conseguiram contratar 8 pessoas. O Grupo Pão de Açúcar tinha mais de 2.000 vagas. Conseguiram contratar 32 pessoas. Tinha 2.000 vagas de caixa de supermercado.
Só metade foi preenchida. Aí a gente fala, como é que a gente vai adequar as pessoas nesse mundo de grandes tecnologias, a inteligência artificial? Gente, nossa economia não consegue nem pegar e incluir pessoas que precisam de uma formação básica. Desculpa usar o termo formação, mas uma capacitação básica. Essa é a loucura. Então, a gente tem que se envolver, porque se as organizações não se envolverem nesse processo de empoderamento do indivíduo, não é só porque eu sou altruísta nem nada, mas eu preciso prepará-las para que elas sejam os consumidores, as pessoas que vão pegar, usufruir daquilo que eu ofereço de valor para a sociedade no futuro, porque senão ela vai ficar à margem. E tem até uma teoria interessante falando por que o metaverso era tão fundamental, por que se colocou tanto dinheiro, porque, de um lado, ia ter uma casta de inúteis, gente que ia ter a renda universal básica. Legal, dou o dinheiro mínimo para que eles possam sobreviver. E do outro lado, eu criava o metaverso, onde você vai poder viver uma realidade ideal, vai ser maravilhoso, todo mundo é lindo, tem mansões, vive vidas de glamour, só de colocar seus óculos de realidade virtual. Então, eu mantenho, as pessoas vão poder usar isso e viver um mundo de alienação. Seria uma versão moderna do panis et circenses romano, pão e circo. Alimente a massa e mantenha-ela entretida, que a ordem social não será desafiada. Mas isso não é uma opção. Então, o que a gente tem que fazer é se engajar nesse processo. Eu vejo que o governo ele não tem braços, não tem velocidade e não tem o know-how para isso. Por isso, as organizações, vocês como agentes de conselho, que têm o poder de inspirar, têm que se envolver, a gente tem que pegar e se envolver nesse processo de transformação da sociedade. Porque senão ninguém vai fazer. Pode fazer à vontade, gente, porque a partir de agora eu sou de vocês, tá? Gui, bom, primeiro, parabéns, muito legal, todos os insights aí, a gente sai, não sei se feliz ou deprimido, mas né? De tanta coisa aí que já aconteceu, não é que nem vai acontecer. Eu tenho uma preocupação quando a gente fala da inteligência artificial, das habilidades do futuro, porque, como você mesmo disse, tudo isso é alimentado por algo que já foi dito, que já foi estudado, que foi recolhido, e aí, dentro desse universo, todo esse material que é coletado, ele vem num tom extremamente enviesado, né? Onde é recorrente, reconhecível machismo, racismo, homofobia, e quem serão os validadores dessa inteligência para que a gente não impute no erro dessas seleções maravilhosas, esses discursos e tudo que a inteligência pode fazer e potencializar a exclusão de algo que a gente tanto luta para que hoje a gente reduza? Essa é uma grande pergunta. Qual que é o seu nome? Maristela. Maristela, essa pergunta ela é maravilhosa porque ela realmente envolve uma série de elementos fundamentais. Eu lembro quando eu estava falando uma vez num congresso de inteligência artificial e do meu lado estava sentado o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a ABRIA. E eu estava todo meninão ali, falando um negócio, eu sei das coisas. E falei de uma ferramenta de diagnóstico, que faz diagnóstico de câncer de mama num estágio inicial, que é mais eficiente que o ser humano. Eu falei, hoje a inteligência artificial tem uma taxa de sucesso de 85% para esse tipo de câncer de mama, que ela faz uma análise de milhares de tomografias, diagnósticos depois, enquanto os melhores médicos têm uma taxa de sucesso de 75%. Aí eu falei isso, e o cara, o presidente lá, ele da ABRIA, falou, desculpa, Gui, isso está desatualizado. Hoje a taxa de sucesso dessa inteligência artificial específica é de 92%. Caramba, esse é o ritmo da transformação. Mas o ponto essa é a parte assustadora. Os próprios criadores dessa inteligência artificial, eles não sabem como ela chega nesse resultado. Essas correlações de dados, de pontos de contato, elas são tão complexas que eles não sabem mais para onde chegou. Teve um sistema de inteligência artificial, acho que o GPT mesmo, que aprendeu Bengali sem nunca ter sido instruído a aprender Bengali, uma linguagem. Então, está tudo muito além da nossa capacidade de compreensão.
E o ponto é que a gente está delegando mais e mais tarefas para isso. Na hora de recrutamento, o pessoal deixa a inteligência artificial fazer a seleção dos currículos. Que tipo de viés estão ali? E no caso desses viés, ela é treinada para encontrar os melhores candidatos. Tem uma vaga de TI, aí inconscientemente ela vai perceber, poxa, só tem homem branco que se deu bem. Então, isso aqui é um elemento que é fundamental para que ela é agnóstica, ela não fica pensando com mais considerações, é mais eficiente. Você vê a carreira do homem branco, tá? E o cara deve ser melhor, assim como o cara que fez tal faculdade, tem tais habilidades, tá? E junta isso. Mas aí o ponto é que hoje na inteligência artificial tem esses desvios enormes. Mas tem uma parte que é fundamental, que é o Human Reinforcement Feedback. Você tem gente que fica analisando esses resultados para poder saber se eles têm vieses ou não. Aí você começa a pegar e refinar os algoritmos para poder mitigar. Você não resolve, que tem milhares que você não descobre, mas você vai descobrindo, mas aos poucos você vai diminuindo. Isso é fundamental, a gente nunca pode deixar essa caixa preta da inteligência artificial que ela opere de maneira absolutamente livre. E esse é um ponto. E uma parte que é fundamental também nessa construção, e hoje, dado o impacto desses sistemas na nossa realidade, os próprios caras, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, todo mundo está falando, teve aquele documento, escrevi um texto sobre isso, sobre aquele documento que um monte de especialistas, inclusive o Elon Musk, o Max Tegmark, o Lex Fridman, são os caras fantásticos nessa área, falaram que a gente tinha que parar tudo e criar um corpo regulatório, começar a analisar para entender qual é o impacto. Está acontecendo, mas tem que pegar e entender isso. Parte do processo é entender quais vão ser esses valores fundamentais. Quando você lê ficção científica, tem um escritor que chama Isaac Asimov, que falava sobre as leis da robótica, que era fundamental. E é legal das leis da robótica que são fantásticas. Você já ouviu falar da lei zero? Tem as 3 leis da robótica, que a primeira é que um robô, e o robô pensa em inteligência artificial, o robô não deve ferir um ser humano ou, por omissão, deixar que um ser humano se fira. Essa é a primeira lei. A segunda lei é que um robô ele deve obedecer a todas as ordens dadas por um ser humano, a não ser que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei, que vão causar dano para um ser humano. E o terceiro é que um robô deve preservar a sua própria existência, a não ser que isso entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. A primeira lei é fundamental. Então, o Isaac Asimov escreveu um monte de livros que falavam sobre isso, sobre a relação entre os seres humanos e as máquinas, e eram sempre permeadas por essas contradições, essas ambiguidades que as leis ofereciam. Aí, no final da vida dele, ele escreveu um livro que falava sobre um momento no futuro onde as leis precisavam ser reinventadas. E para um pouco, tem um problema. Aí um robô consegue pegar, alterar essas leis que estavam impressas na construção lógica dos cérebros dele, os cérebros positrônicos. Ele percebia que se a gente não mudasse aquilo, a tendência é que a humanidade ela definhasse por conta da sua relação com as máquinas. Então ele consegue pegar e reinventar as leis e cria a lei zero. E a lei zero é a seguinte, ela diz que um robô não deve ferir a humanidade e, por omissão, deixar que a humanidade se fira. Então, as necessidades coletivas transcendem a necessidade individual, e aí ele serve às necessidades dos seres humanos e preserva a sua própria existência. Então, a gente tem que pensar hoje um ramo que é fundamental na inteligência artificial, a chamada inteligência artificial autoexplicativa. Você pegar e trazer sistemas que sejam capazes de explicar qual que é o processo decisório que está sendo construído. E a partir daí a gente vai começar a julgar se aquilo é relevante ou não para os nossos valores, nossas expectativas, o nosso propósito, nossas necessidades. Isso é fundamental. Aí eu também gosto de fazer sempre uma pergunta, a gente fala sobre os vieses da inteligência artificial. Ah, tem esse viés aqui, racismo, misoginia, tá? Mas você pega lá um viés, você consegue pegar, não é um processo assim de desligar a chave, mas você consegue chegar lá e atacar aquilo para mitigá-lo, reduzi-lo e fazê-lo desaparecer. A minha pergunta é possível fazer isso com o ser humano? A gente consegue pegar, simplesmente desligar esses vieses? Esse é um grande desafio, que os criadores é que são aqueles geradores dessas distorções que fazem a nossa sociedade ser tão injusta, tão ineficiente, tão disfuncional. Posso pegar um gancho aqui? Eu estava aqui com uma coisa martelando na minha cabeça, e parabéns aqui pela tua apresentação. Você trouxe vários exemplos, até daquele CEO virtual ali, que aquilo até é assustador. Alguma aplicação que você já viu no setor público, de decisões de governantes, uma determinada... Porque, no fim, nós estamos falando de melhorar
talvez diminuir a injustiça social, quer dizer, tomar melhores decisões a serem tomadas, né, na aplicação de políticas públicas, por exemplo? No caso de inteligência artificial, é legal que a Finlândia, a Suécia tem um Ministério do Futuro, né? Já tem na Dinamarca também. Você tem agentes assim governamentais que ficam pensando nas possibilidades, começam a testar esses pontos. Mas o que eu vejo aqui, não existe uma necessidade de ser dedicado para políticas públicas. Essas ferramentas são muito agnósticas. O ponto é você incorporá-las no seu funcionamento. E eu vi uma história maravilhosa, gente, eu quase chorei. Tem o Salman Khan, que é o fundador daquela Khan Academy, que é uma dessas negócios de educação. Ele estava contando outro dia, numa conversa com o Peter Diamandis, a história de uma menininha no Afeganistão, que ela estava estudando, daí veio o Talibã, invadiu até a área dela. Ela não pôde mais ir na escola, mas ela usava o celular para continuar o aprendizado dela na Khan Academy. Ela terminou, ela conseguiu fugir para o Afeganistão para fazer uma prova final para conseguir a certificação. Aí eles ficaram sabendo, aí criou-se um movimento para ajudar essa menina a imigrar para os Estados Unidos. E hoje ela é uma pesquisadora de computação quântica, acho que no Dartmouth College. E, cara, olha isso. Olha esse potencial de escalabilidade. Eu lembro também, nem falando de inteligência artificial, lá na África, molequinhos usando aqueles telefones barrinha, crianças usando aquele telefone barrinha, sabe aquele Nokiazinho lá? Também não é propaganda da Nokia, tá? Quando eu falo mal. Sabe, o basiquinho que tem aquela telinha. Eles baixavam livros didáticos para aprender. Então, a gente tem hoje ferramentas extraordinárias de inclusão que estão ao acesso de todo mundo. Essa disponibilidade, essa escalabilidade é extraordinária. Os governos precisam começar a incorporar no seu processo. Terem vontade disso. Sim. Exato. Eu tive um desafio que foi o seguinte, eu estava fazendo uma proposta para ajudar a colocar uma cidade no futuro, uma cidade lá no Paraná. Estavam interessados. Era um processo tipo, a cidade daqui a 30 anos, era 2052. Isso. Legal. Aí você falou, o maior desafio que a gente tinha ali é fazer um projeto que resista à mudança de gestão. Como é que eu consigo ter certeza que essa jornada ela continua focada naquele destino se os interesses mudam, as agendas mudam? Como é que faz isso? Então, a gente tem que pegar e criar alguma jornada que é a prova desse tipo de realidade. Por isso que a gente tem que explorar essas narrativas, entender onde estão os desafios e, a partir daí, tentar mitigá-los. E sempre estar corrigindo o curso para poder chegar naquele destino maior. Bom, muito obrigada. Só mais uma perguntinha, rapidinho. Ok, vai lá. Dentro desse contexto, nós estamos falando no Brasil em reindustrialização. Bom, eu acho que vamos falar assim, vamos começar agora tudo outra vez. O que poderíamos estar fazendo para trazer essa reindustrialização dentro desse novo ambiente, visando a inclusão, sabendo que nós temos deficiência de capacitação básica até para operar máquinas mais elementares. O ponto é fundamental. Eu vejo que esse processo de reindustrialização, quando a gente fala de reindustrialização, parece que a gente está trazendo modelos antigos para poderem ser adaptados aqui. E eles já não existem mais. A gente está querendo trazer uma realidade que é anacrônica. Então, como a gente consegue se adaptar a esse mundo que vai tomar forma, que vai acontecer? E a gente vê hoje que no processo industrial a gente precisa menos das pessoas. Você não consegue pegar e falar, vou montar uma fábrica da GM. Você precisa de 12 pessoas que conseguem fazer o trabalho do que antigamente era feito por 4.000, 5.000. A cadeia de suprimentos também vai sendo transformada. Então, o que eu vejo aqui, primeiro, o nosso corpo regulatório, ele se transforma num ritmo muito lento. Quando ele finalmente, no caso da LGPD, por exemplo, que é uma outra área, quando ela finalmente é aprovada, começa a ser aplicada, ela já está 10 anos atrasada, porque esse é o ritmo das mudanças. E a industrialização ela precisa disso. Então, os agentes hoje, que já estão presentes, eles precisam se envolver na forma de lobby, de interação, para que a gente crie um ambiente que seja mais condutivo para esse tipo de transformação. Isso é fundamental. Como é que eu faço para que seja mais fácil fazer com que tudo isso aconteça? E outro ponto é essa ideia da preparação da força de trabalho. A gente tem hoje instrumentos maravilhosos. Você começa a usar essa força, esse poder educacional que esses agentes têm, que oferecem. Um cara lá no Acre, eu estava dando uma palestra para
organiza uma autarquia, chama Siga Antenado, e os caras estão fazendo um cabeamento de internet de alta velocidade na bacia do Amazonas. Então, você vai estar aquela coisa ribeirinha, você vai ter acesso à internet de ultra velocidade. Então, um carinha com qualquer tipo de conexão lá, ele vai poder ter acesso a qualquer tipo de elemento educativo. E isso é escalável, é maravilhoso. Você criou uma vez o treinamento para o cara operar uma máquina, você pode, 1 milhão de pessoas podem fazer isso. E outra coisa, usando esses processos e todos mais assim, você consegue fazer o que se adapte ao estilo de cada pessoa. Você pode começar do básico e ir crescendo. A pessoa pode ter um mentor onipresente, onisciente, que vai estar lá sempre ajudando nesse processo transformador. Mas a gente precisa fazer. E o que eu gosto de falar, se esperar o governo fazer, você começa aqui, está começando a dar certo, depois muda o governo, começa tudo do zero para uma outra pessoa, nossa expectativa é outra, troca os fornecedores. Então, o setor privado tem que tomar conta disso, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que se conectar. ONGs são fundamentais, tem tanta gente preparada, tanta gente com propósito ali que vive, acorda para acontecer. Então, é se a gente juntar esses elementos e pensar e pegar essas pecinhas de Lego que estão aqui, que a gente consegue transformar a realidade. E para deixar, assim, uma última frase, depois vamos conversar aqui, quem quiser continuar conversando, eu queria só falar uma frase que eu esqueci de falar, e às vezes quando eu esqueço de falar algo fundamental, eu quase não durmo, né? Não é uma frase minha, mas eu lembro que durante a pandemia, eu ouvi essa frase, e eu lembro que quando começou o lockdown, ficou aqueles meses isolados, eu tive que reinventar minha posição. Minha vida mudou. Eu me posicionava antes como futurista. E durante esse lockdown, eu deixei de ser futurista simplesmente e eu me transformei em lavador de pratos e futurista. Porque eu só lavava prato em casa. Impressionante como os pratos surgem quando você está no lockdown. Você olha para lá, tem uma pilha de pratos. Aí nessa época, eu comecei a ouvir muitos podcasts. Já ouvia antes, mas virou uma coisa fundamental, porque eu ia lavar os pratos, que era a minha tarefa na casa, entre outras, e eu aprendi algo e os pratos se materializavam lavados. Eu achava aquilo maravilhoso. Uau! Mas teve um momento, e às vezes acontecia, mas nesse momento eu tive que parar de lavar os pratos, eu enxuguei minhas mãos e tive que anotar. E falar um pouco sobre essa construção e o grande desafio que a gente enfrenta na nossa realidade. E era uma frase de um sociobiólogo chamado E.O. Wilson, Edward Osborne Wilson, que é um dos maiores cientistas que já viveram. Coloco eles no mesmo patamar do Charles Darwin. E o E.O. Wilson começou estudando as sociedades das formigas como biólogos, como elas funcionavam, e foi galgando degraus até chegar a tentar compreender como o ser humano se manifesta como sociedade. E ele falou que o problema da humanidade é que temos emoções paleolíticas, trabalhamos em organizações medievais e temos acesso a tecnologias divinas. Então, já pensou? Esse é o nosso desafio. É isso aí, gente. Bom, como vai ficar gravado, eu gostaria só de fazer um acertinho aqui contra a colaboração de vocês. Nós não mencionamos o nome da nossa governance officer, da Isabela Holanda, que contribui imensamente, né, para a estrutura, para trazer o diferenciado, para nos desafiar na agenda. Recentemente, nós também contamos com a colaboração da Mafê, dentro da WCB da estrutura, e a Monique, que já é vastamente conhecida por todos nós. Então, muito obrigada. Como ficou gravado, eu consigo, né? Ainda bem, tem essa tecnologia, consertar aqui a nossa gáfia. Tá? Muito obrigada a todos que puderam ficar. Quem quiser bater o papo, quem quiser ficar para almoçar na KPMG, sintam-se em casa. Tá bom? Muito obrigada.